Fala rapaziada, podcast do Fefé da Viola, com atração hoje em nível nacional. O canal tá crescendo, né, Cid? O homem é bom, a gente O conseguiu homem é trazer bom, né? ele aí, é porque o negócio tá ficando importante, viu? A gente tá ficando importante. Não que os Os que a demais não gente já sejam. fez não seja, mas é porque essa atração de hoje Até pra rodou dar força, né, pro até pra dar canal e força. tudo, Isso, é sim. nível nacional, a gente vai falar, mas antes de anunciar o nome do nosso convidado de hoje aqui no podcast, ele é baterista, percussionista, violonista, compositor, arranjador e é produtor musical. Nasceu na Paraíba, foi criado aqui no Ceará, mudou-se para Fortaleza, mas foi radicado no Rio de Janeiro desde 1988. E há, digamos, 30 anos é o baterista do grande músico pernambucano Lenine. E aí, moçada? Como o canal ainda não tem vinheta, Ia ser o Roda Vinheta roda agora. a vinheta, né? Mas é Francisco Carlos de Oliveira Rocha, Rocha, grande Patico. Aí, ao seu homem. dispor. Ô, galera, valeu. Patico, desde já lhe agradeço você ter aceitado de primeira o convite. Nem eu que agradeço, cara. Obrigado a vocês aí pelo convite. Fefé, vamos botar aí. Vamos, Vamos falar, vamos contar a falar história. um pouco de música, né? Patico, e aí, como é que o Patico tá hoje? Como é que você conta pra gente aí? Rapaz, é o seguinte, nós artistas, né, em geral, eu acho que não existe no momento nenhum artista que esteja dizendo que esteja bem, né? Porque depois de tudo que aconteceu nesses 2 anos, meu amigo, de pandemia, de toda essa freada no nosso processo criativo, né? Não dentro de casa, obviamente eu estou criando, mas de expor para a galera, a gente ficar tudo recluso. Então não tem como tá bem agora, estamos começando a colocar de novo. O nariz de O fora nariz aqui já agora. se Deus quiser, não vê nada de terceira, né, onda, coisa e tal, mas enfim, de qualquer maneira, agora estamos voltando de novo, né, Fefé? Você também, como músico, você sabe disso. Com certeza. Então, Patico, conta pra gente aí como foi o início da sua carreira aí e as suas referências pra gente já... Eu tava aqui escutando, como é teu nome, desculpa? Cid. Eu tava aqui escutando o Cid falar, assim, que eu nasci em Souza, Paraíba. Então, minha família é toda do Cariri. Meu pai é do Jardim, minha mãe do Crato, as famílias de ambos. E eu só nasci lá em Souza. Então, muita gente fica assim, aí já quer... Então, com 2 anos e pouco eu voltei, eu não tenho referência nenhuma. Aí a minha criação foi toda no Cariri. E lá no Cariri eu tive os primeiros passos, tanto de harmonia, com um cara que era genial, é genial lá, que hoje em dia está um pouco debilitado, mas é maravilhoso, que é o Manel de Jardim, Manelzinho do Crato. E a parte de percussão também um pouco. Mas começou realmente com o violão, depois a percussão e a bateria só veio depois, cara, com 16 anos, aqui na Parquelândia, já na Igreja Redonda, que eu comecei a tocar dentro da Igreja Redonda, da Igreja Católica. E ali foi que começou a bateria. Só que foi amor à primeira vista. E aí aquela paixão, eu me dediquei bastante à bateria. Comecei a tocando com a galera aqui, depois fui para o Rio de Janeiro, enfim. Aí a galera me conhece mais com isso. Mas eu já venho fazendo composições há um longo tempo de violão. Meu violão, obviamente, não chega ao pé dos violonistas, dos grandes violonistas. É para minhas composições simples. Mas é assim que começou. Começou lá no Cariri. Teve influência da família? Família coisa? sempre. Tem música na família? Tenho 3 tios cantores, 2 já morreram. E só tem um tio Peixoto, Peixoto é um grande cantor de baile da noite aqui. Então cantou em várias bandas de baile, sabe? Banda 1, essas bandas todas de baile aqui, todo mundo conhece o tio Peixoto. E aí a influência disso, fora isso, meu pai, um boêmio, hoje em dia não mais, mas um boêmio que gostava muito de Orlando Silva e Nelson Gonçalves. Minha mãe, que já faleceu, gostava de Jackson do Pandeiro e de Luiz Gonzaga. Então eu cresci com isso. Paralelo a isso, colado comigo, me perturbando o tempo todo, tinha meu irmão mais velho, Ayrton Montezuma, que é o técnico de som, que sempre gostou de rock. E eu comecei a enveredar, quando eu entrei na faculdade, ao jazz, o jazz progressivo, e meu irmão com o rock vindo, com Led Zeppelin. Então, você já viu que foi a miscelânea, o tanto de vertentes musicais que tinha lá em casa. E isso foi me pegando, para você ver que a primeira faculdade que eu tentei foi a medicina. Mas logo depois, a música, que era o que tinha que ser feito. Começou no violão, né, que você tá falando? Comecei no violão. Aprendi, todo brasileiro, brasileiro sempre toca um violãozinho, né? Tipo, comecei, eu lembro que eu não toco, né, não vou dizer, vou ter a audácia de dizer que eu toco, mas
numa arranhada aqui e acolá, comecei realmente de fato no violão, apesar de gostar de outros instrumentos, de Sim, percussão sim. também, tudo. É. E no violão era da minha mãe, quando ela tinha 15 anos de Sim, idade, sim. aí veio trazendo, encontrei o bichinho todo sujo de tinta. Aí eu disse, rapaz, mas eu posso usar esse bicho aqui? Posso. E como é que é? Então só tem 2 cordas, é assim mesmo? É o pivete só tem 2 cordas. Ela, não. Eu comecei vou tocando comprar nas aqui. esquinas. E ela comprou uma revistinha e tal, eu acho que Isso. como todo mundo foi ali Guitarra, violão e guitarra. É. E eu ia para as esquinas com meus amigos. Naquela época a gente ainda podia ficar nas Em esquinas. que né? ano? Em que ano? Tu Isso lembra? aí, eu fui para o Rio de Janeiro em 88. Isso foi final da década de 70, 80. Na verdade, comecei em 80. Então a gente ficava ali na Parquelândia. Os amigos adoravam música, né? A gente, naquela época, só para você ter ideia, Fefé, a gente escutava na AM tocava João Bosco, Milton Nascimento, Nossa. Gilberto Gil, Caetano Veloso, na AM. Tô nem falando FM, não. Depois que vocês. Então, bicho, a gente cresceu escutando música, os caras tocando bem pra caramba, tirar Milton Nascimento. Naquela época a gente tirava de ouvido. Depois foi que vieram as violões e guitarra. E tal. Aí, Nem existia nessa época. Existia muito. Mas pra chegar muito aqui era fraco. mais difícil. Era né? mais difícil. E a gente tocava muito Beatles, que você tava falando comigo dos Beatles. E a gente tocava Beatles na esquina, que era mais fácil, e os amigos gostavam. E aí também tinha, não vou negar, né, as meninas, a gente da adolescente. Você aprendia 2, 3 músicas para cantar. Pronto, passava. Aí era pagadinho, era bom. Aí então, assim, os amigos foram influenciando. Mas na frente os amigos foram indo para cada um para o seu estilo. E eu continuei na música. Então, Patico, você falou que o seu primeiro instrumento foi o violão, né? Foi. E pra tocar em banda, o violão era só brincadeira ou já Não. pra tocar na noite em alguma banda? Não, para tocar na noite não. Era para tocar em grupos, assim, coisa e tal. Mas E amigos, né? quando ia para isso, eu sempre me tocava, como virginiano que eu sou. Eu disse, não, bicho, esse cara toca rapaz, melhor. Virginiano, igual a mim também. Esse cara toca melhor do que eu. Aí eu dizia assim, não, você toca e eu toco percussão. Sim. Então, logo cedo eu comecei a tocar caixa, surdo, tamborim, mas no samba. No samba. E o samba Tem que a ter gente um pouco de samba em tudo, né? Tem É que Brasil ter. sem o samba, sem o forró e sem o samba Sim. não é Brasil. Quer dizer, não que não seja, que não tem no Pantanal, nos Mato Grosso da vida, mas que o samba e o forró são coisas tradicionalmente brasileiras. Então a gente ia tocando e os amigos e a gente fazendo o samba mesmo, que Certo. o pagode ainda nem rolava. Sim. Fundo de quintal, eu acho que estava surgindo lá, que é o precursor disso tudo, né? Sim. Mas ainda era o samba mais tradicional. A gente tocava muito, era Noel Rosa, né? Então, Sim. né, os cavaquinhos. Então, era mais nesse estilo aí. Sim. Altaúfa, esses caras assim. Aí, Patico, o violão veio e a bateria chegou aí como? Aí a bateria... Já aqui em Fortaleza, já? Aqui em Fortaleza, nessa igreja redonda. Porque eu fui tocar um festival com o Eudes, o grande cantor daqui, chamado Eudes Fraga. E eu terminei indo tocar com ele, e ele chamou para fazer uma música no festival do SESI, do Sesc. E aí eu falei, cara, eu vou, mas era uma balada. Aí tocar uma balada na percussão. Aí eu falei, não, eu toco bateria, vamos tentar bateria. Aí Mas nunca tinha pego na bateria? Aí um cara tinha uma banda de baile, a gente falou com ele, ele deixou a gente ensaiar 2 horinhas da tarde. Eu peguei e já toquei. Só que a única dificuldade era o pé esquerdo levantar, que a bateria, né, para quem não conhece, prato ali, o né? hi-hat é ao contrário do pedal. Então, para pegar de brilho, mas na primeira nós ensaiamos, já tocamos e tiramos 3º lugar no festival. A partir daí, o Eudes Fraga falou, vamos montar uma banda. E foi uma nossa primeira banda que chamou Nova Safra. Foi a minha primeira banda. Patico, você fala assim, né? Já do violão, foi pra percussão ali, do samba, né? Cara, mas como a gente sabe, a gente que é músico, né? Sabe que a bateria não é fácil. Aí como é que é o cara pegar a primeira vez? Porque hoje ainda não é fácil. Sim. Não é fácil. Continua, de fácil de jeito nenhum. Mas não. hoje tem mais... Como que faz um pedal duplo na bateria? Tem no YouTube. Ah, sim. E como foi pra você pegar, assim, porque já foi tocando música difícil. Jazz que ia tocar? Conta pra gente aí como na foi. verdade... Enganou mesmo ou fez mesmo? Na verdade é o seguinte, cara. Ao mesmo tempo que a gente... isso é o diferencial da minha geração. Não que a geração hoje, cada dia a gente melhor tocando. Mas o que acontece muito hoje em dia é muita gente tocando igual. Por quê? Porque hoje em dia tá tudo mastigadinho. Todo mundo ensinando ali igual. Também. Então tá todo mundo... Eu não, de primeiro na minha época era no ouvido. E escutava o LP e depois eu ia pra bateria tentar. Eu me lembro que a primeira vez que eu toquei uma música que eu queria tocar, do Paul Simon,
e Art Garfunkel, eu ia tocar, era o Steve Gadd que tocava essa música. E eu fui tocar do meu jeito, escutando ele, e tentando tocar, eu sabia que tinha um surdo no meio da música, mas se eu estava tocando assim, e o surdo não estava aqui, eu não tenho nem ideia que podia botar um surdo pro lado esquerdo. Aí eu tocando tradicional, aí quando eu fui, apareceu VHS para ter Sim. aqui, meu amigo, chegava 3 meses depois. Isso é começo dos anos 80. Então o que é que acontece? Mas eu tirei do meu jeito. Terminou que eu toquei do meu jeito. Eu terminava fazendo uma onda minha. Quando eu fui ver o Steve Gadd tocando, ele tocava com o braço, invertia o braço, passava a esquerda para o hi-hat. Aí, a primeira vez que eu vi, eu digo, bicho, quase dizendo assim, e pode fazer isso? E pode fazer isso. Vocês podem, Não meu tinha amigo. professor, Não tinha tinha ninguém para professor. orientar, né? Eu fiz a faculdade de música aqui, eu fiz 3 anos e meio da UES, no Alberto Nepomuceno, no conservatório. Não tinha professor de bateria. Agora nós temos alguns professores de bateria aqui, professores particulares e professores na universidade. Então, não existia isso, cara. Então, ao mesmo tempo que era chato, mas ao mesmo tempo tinha muito baterista diferente um do outro. Aqui? Tinha muito baterista. Por exemplo, aqui tinha o Paulo Dijane, que é um baterista das antigas, que é bem diferente do Luizinho Duarte. Entendeu? Certo. Que depois veio a outra geração, que era a minha, aí o Ricardo Pontes, aí Sim. o Denilson Pontes, gerações. Mas as gerações mais do Denilson para cá, que é de 20 anos para cá, por exemplo, ou menos, da galera de 20 anos para cá, já é tudo meio parecido, porque já tá tudo na internet. Uma vez o cara me perguntou, por que tu não dá aula? Eu disse, cara, eu fico até constrangido. Eu não vou ficar mostrando paradido, eu dou aula mostrando meu estilo. Porque ficar mostrando paradido, todas as inversões, tá tudo na internet, cara. Tudo entendeu? mastigado. Tá tudo né? mastigado. Aí pô, você pega um cavaco pra tu ver hoje em dia. Os caras tudo ensinando, ensina a pegada. Pô, o repique de anel, que eu gosto. Eu fui tocar o repique de anel, o doutor, né, que fazia isso maravilhosamente. Aí o meu amigo Pantico, a única coisa que é difícil pegar é que o doutor não deixava ninguém filmar ele. Então você pega o... essa pegada que é a clássica dele, né? Doutor jogava o Flamengo, eu queria escutar essa música, é pra ele. E ele faz... A pessoa conseguia acompanhar sem ver. Só que ele se escondia, malandramente. E ele morreu e deixou um legado, mas você pode ver, procura ver se tu tem ele tocando, tem pouca coisa dele. Aí passou para os outros assim, mas hoje em dia, bateria tem todo mundo ensinando. Aí eu digo, não, bicho, eu vou tocar minhas coisas. Vou dar aula. Criou o teu jeito de tocar, o teu estilo, entendeu? Eu tenho várias coisas que eu criei. Assim, Patico, eu não sei como que é, mas pro lado lá do Rio de Janeiro, escutando, dá pra... Esse é o Pantico. Dá. O baterista reconhece os outros, principalmente a galera das antigas. Esse que você tá falando que criou a sua marca, seu estilo de tocar. Tem umas coisas que eu faço que o cara diz, isso aí o Pantico tocando. Patico, mas antes da gente chegar lá no Rio de Janeiro, né? O Patico só participou dessa banda que você falou aqui em Fortaleza? Aqui eu fiz uma banda maravilhosa, instrumental, que se chamou Banda Oficina. Essa banda foi assim meio que revolucionária na época. Para quem é da época vai lembrar, Banda Oficina era um instrumental. Eu, Cristiano Pinho, Roberto Steffson, Eugênio Matos, Ocelo Mendonça e Nélio Costa no baixo. O Nélio no baixo. Então, essa foi o último. Não. Como a gente estava falando do Cláudio Costa, que você teve aula, o Cláudio Costa foi um dos que participou com a gente 3 meses, 4 meses, tocou nessa banda. Legal. Tocando muito, o velho era invocado. Então, muitos outros passaram pela banda, mas essa formação que eu falei foi a formação final e a mais conhecida. Na sua opinião, essa banda foi uma banda muito importante na sua vida? Como todos, mas tem uma que... essa foi a principal. Foi a principal? Porque era instrumental e era muito complicado. A gente estava na faculdade e a gente estava naquela fase de mostrar serviço, sabe como é? Você quando está na universidade, você quer mostrar, né, demais. A gente fazia até coisas demais. Mas, o menos... Aí depois que a gente começa a amadurecer, né? Cara, eu acho... No samba, no pagode tem muito isso. Muito. Eu até comentei esses dias, eu tava tocando, aí o samba tava bonito, tocando uma bossazinha, um sambinha, aí eu disse assim, o samba tá legal, quer ver como eu vou chamar a atenção do cantor e atrapalhar?
Aí o cara disse, como? Peraí. Aí comecei a ficar fazendo frases no violão. Aí o cantor, quando eu dei umas 4 frases, ele disse assim, dá pra baixar o violão um pouquinho? Aí eu falei, aí o cara ficou rindo. E o que é isso aí, quando você faz É que assim, quando você faz passada coisa diferente? demais, não, quando você Quando quer tocar enfeita demais? demais, enfeita demais na música, que ela não tá nem pedindo isso, sabe? O cara que tá cantando, e o cara cantando, O tipo violão assim, tá cantando mais do que eu. é, exatamente, cara, ou é você. ou o violão ou o baterista. Eu costumo dizer que eu acho que você conhece o Miquel, né? Eu vi o Miquel falando uma coisa numa entrevista que ele deu, que todos nós, músicos, passamos por isso, que como que se fala? Adolescência musical. Sim. Todos nós passamos por isso. Passamos. Que quando a gente quer aprender, a gente quer mostrar tudo. É o mostrar serviço. Mostrar lá, né? serviço, cara. Então, quando tem 2 pessoas na banda querendo fazer isso, no meu caso que sou violonista, no caso dele que é baterista, um dos 2 vão se estranhar, porque vai dizer assim, pô, tá fazendo frase demais, e se ele quiser chamar a atenção, ele chama porque ele tem mais recursos pra isso, entendeu? Aí eu achei interessante ele falar isso, porque hoje eu falo que eu amadureci musicalmente. Porque às vezes você vê uma música e você quer fazer muita coisa, né? Inclusive eu falo isso porque eu toquei com um menino menino bom de violão, sabe? E eu toquei cavaquinho, né? Aí eu vi ele pá, pu. Aí eu cheguei pra ele, tem quantos anos? Aí ele tem 22. Eu falei, ele tem idade de ser meu filho. Quando eu tinha a tua idade, eu fazia a mesma coisa que tu fazia. Porque às vezes a música, às vezes a cantora quer entrar, dar um rezinho, aí você tem que fazer uma dominante, né, pra ela, e ele ficava a cantora ficava, qual a hora que eu entro? Exatamente. Aí então eu achei interessante ele falar isso. Eu queria te perguntar, assim, qual a época que o Pantico achou que estava maduro pra música e o apanhou muito nesse negócio de... O baterista é mais do que o violonista, né? Sim. Eu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aqui, logo que eu comecei a tocar, como você também, muitos outros, a gente já se destaca logo cedo, porque eu sempre aconselho as pessoas, não porque eu tenho talento, eu tenho um pouco de talento, mas é determinação. Eu sempre fui um cara muito determinado. Então eu estudava muito. Então, em pouco tempo, eu já estava tocando com todo mundo aqui. Quando você está tocando aqui, você já chega já tocando com todo mundo, geralmente você manda muito porque você quer mostrar serviço. Sim. Eu vejo os bateristas hoje em dia aqui também, que estão começando também. Quando eu chego no local, o cara começa a fazer frases pra caramba, né? E a música nem tá pedindo. Aí você já fui muito assim, né? Exatamente. Então, aí o que é que acontece? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu conheci um cara que toquei muitos anos com ele, e com grandes artistas com ele, que foi o Marcelo Mariano, baixista. Grande, que está em São Paulo agora, morando há muitos anos já. Tocamos com mais de 15 artistas, grandes artistas, eu com ele. E ele me aplicou o funk, que não é o funk carioca, o funk americano, que era mais... Aí ele dizia para mim, pô, Tico, vamos segurar mais? Aí eu comecei a me tocar de um bocado de coisa, sabe? Não, bicho, a música é groove, que a gente fala, vamos groovear. Vamos, então assim, vamos passar um tempo fazendo o groove da música, deixar a coisa suar, e aí sim eu fui amadurecendo por causa de amizades também que foram me dando a dica, bicho, vamos segurar mais aqui, e aí você tem que ter esse entendimento, e aí foi no Rio de Janeiro que eu comecei a, segurar. Cara, queira ou não queira, assim, o Rio de Janeiro é muito peso, né, muita referência, tem muitos músicos, porque, por exemplo, você fala que você, apesar de não querer dizer que tem ali o talento, mas tem muito... A história da determinação, da constância, aprendi, tentei, apanhei, principalmente do jeito que vocês estavam falando, né? Sim. Que não tinha nada para auxiliar, não tinha... que tinha para auxiliar era, põe ali um disco ali, vamos tentar ouvir, repetir aquele som, um amigo que veio dos Estados Unidos, assim, e aqui tinha uma coisa engraçada, não sei se tem hoje em dia, porque hoje em dia não tem por causa do celular, tá tudo aí. Mas de primeira, assim, quem tinha se trancava, como a gente falava, sabe? O cara tinha um VHS de aula de bateria de Steve Gadd. Rapaz, meu amigo, até combinar com o cara ficava só rodeando. Não, vamos, eu vou chamar lá pra gente assistir. E a gente passava de 3 meses. Pô, cara, me mostra esse VHS. Nada. Depois, hoje em dia, tá tudo aqui. Eu me lembro, rapaz, sofria pra caramba. Poti, você foi pro Rio de Janeiro de 88? 88, setembro de 88. Como é que... Mas você foi definitivamente para tocar ou foi para estudar, alguma coisa assim? Essa banda oficina que eu te falei, foi quando a gente comprou a passagem, todos nós pensamos em ir, 2 caras, o Eugênio Matos e o Marcelo Mendonça, resolveram ir para Brasília, queria que a gente fosse para Brasília.
porque Brasília também era um polo muito bom por causa das escolas de música que tem lá. Aí o que é que acontece? Nós 4 nos dividimos, a banda saiu daqui, depois de fazer um sucesso bom aqui, instrumental, já saiu desunida. Nós somos nós 4, eu, Nélio, Cristiano e Stefano para o Rio de Janeiro, e o Marcelo, aí a banda desuniu. Aí quando chegou no Rio de Janeiro, nós 4 só, não tínhamos mais a nossa banda, porque os 2 eram muito importantíssimos. Quem ficou no Rio e quem foi para Brasília de instrumento? Quem foi para Brasília, o tecladista, que era o principal compositor, Eugênio Matos, e o violoncelista e flautista, que é o Ocelo Mendonça. Sim. E aqui foi eu, Nélio baixista, Cristiano guitarra e Stefano sax, fomos para o Rio de Janeiro. Mas seguiram caminhos diferentes ou chegou lá, tentaram pelo menos? Aí como nós chegamos lá, o que é que aconteceu? Cada um tinha que se virar. Aí é coisa da vida, aí começa a vir as coisas lá divina, que essas coisas que acontecem. A minha vida foi assim, o que foi vindo para mim. Eu toquei muitos estilos, galera, eu toquei de rock, de Nelson Gonçalves a Lobão, passando por todo tipo de ritmo que você já viu. E Europa, África e tudo mais. Tudo porque já veio para mim. Eu nunca fiquei insistindo, sabe? Nunca fiquei indo pedelhar alguém. Não, a coisa vinha, cantor, chegava. E eu estava estudando no Rio de Janeiro, no meu quarto. E o Cristiano recebeu a visita do Cid Guerreiro. Vocês eram tudo meninos, né? Cid Guerreiro, Hilariete, Indolelê, essas coisas. Então, esse cantor... a gente já toca essa música até hoje. Né? Ainda toca, Hilari. Aí o que acontece? O Cid Guerreiro foi lá para chamar o Cristiano para tocar na banda dele. Ele estava chegando no Rio de Janeiro também, em 89, comecinho de 89. Ele escutou eu tocando bateria. Pô, tem um baterista aí. Esse é meu amigo, a gente mora junto. Aí, em vez dele chamar o baterista da Bahia, eles... Pô, ele também toca comigo. Será que ele toca tocar? Ele nem o Hilariete tinha estourado ainda. Aí a gente foi tocar, passei 4 anos tocando. Aí já comecei a ganhar o dinheiro para me sustentar lá. Até você penou não, penei não. Isso foram 3 meses depois que eu cheguei no Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro e já estava empregado, não, assim? Não estava empregado não. Aqueles 3 meses, né? Que você já começa a ficar... Sim, querendo voltar para casa. Querendo voltar para casa. Família. Né? E aí, então, aí você começa, mas você, não, eu vou ficar, e os amigos vão, e os outros choramingando. Aí, porra, não vai ter trabalho, a gente tocando aqui na noite um pouquinho. Aí pintou esse negócio, começou a entrar o dinheiro, aí uns foi ficando, outro ficando, um voltou, o outro foi para a Alemanha. Aí fiquei lá. Matica, eu conversei com várias pessoas que saíram daqui do Nordeste para tentar a vida, tanto como em São Paulo como no Rio, né? Você também passou por esse preconceito de Paraíba, a minha turma. Eu gosto porque no bairro, eu sempre morei no Flamengo. Eu estou há 32 anos no Rio que eu morei, 32 anos no bairro do Flamengo. E eu sou flamenguista, assim, não porque eu moro no bairro do Flamengo, eu torço Flamengo. Só torço Flamengo também. Aí o que é que acontece? Quando eu cheguei, agora hoje em dia, quando eu chego no bairro lá, a galera me chama de Ceará. Fala, Ceará. Aí, Ceará. Tinha, porque, né? Tem. E tem o preconceito, né? Mas como eu tenho quase 1,90 m, sou branquelo, é engraçado. A coisa modifica muito. Cara, olha assim, que é de cearense. Muitas vezes eu tô bebendo no bar, que eu gosto. Mas na verdade ele não é cearense, né? Mas, pior, paraibano é Ceariba, que a galera joga. Mas o que é que acontecia, ó? Coisa engraçada. Eu chegava no boteco, eu gosto muito de bar. Eu conheci esse rapaz aqui tocando, né? No bar. Eu gosto muito de bar, adoro cerveja, eu gosto muito de bar. Inclusive lá no Alpendre, lá onde a gente se conhecia também. Isso, no Alpendre, exatamente. Aí o que é que acontece? Eu chegava depois da tocada, vinha de viagem, chegava no Rio de Janeiro, ia pro boteco assistir futebol, o meu Mengão jogar e ficava no balcão do lado. No Rio de Janeiro tinha muito balcão, a gente, em pé assim. E eu chegava, às vezes, os caras estavam assim, o carioca. Pô, cara, aqueles Paraíba escroto, meu irmão. O cara tava sacaneando ali, pô. Os Paraíbas são foda. Porque nós, os Paraíbas, nós tomamos de conta daquilo em matéria de comércio, de bares e de restaurantes. Total. Porque antes todos nós éramos submissos aos caras que eram espanhóis e portugueses. Só que os espanhóis e portugueses foram envelhecendo e os filhos dos espanhóis não queriam tomar conta de bar. Já estava advogado, sei o que é que o cearense fazia? Ia comprando a parte. O cara já não estava aguentando mais, velhão. O funcionáriozão bom com ele, 20 anos com ele, cearencinho, cabeça chata, batalhando, ele quer porcentagem, quer. Hoje em dia você pega vários restaurantes e bares principais de Fortaleza, é tudo na mão de cearense. Do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tanto que o meu senhorio, onde eu morava, é cearense, é típico mesmo, cabeça chata, grandão, coisa e tal, dono de loja de suco, enfim. E tinha isso. Aí eu encostado no bar, o cara mandou essa. O cara de dentro do bar falou assim, porra, aí, ó, fala assim, não, é um cearense. O cara olhou pra mim, o carioca olhou pra mim e disse,
pô, não, peraí, mas tu sabe qual é o cearense que eu tô falando, né? Aí eu olhei assim, não, tá certo, tá certo. Tu sabe qual é o cearense que eu tô falando, porque tá falando do baixinho, porteiro, eu só porque sou grandão, coitado, quer dizer, mas tem esse preconceito. Mas na música rola também, mas a gente acaba rapidinho quando a gente começa a tocar. Que os caras sabem que a gente toca bem, aí depois fica, ih, rapaz, o cara toca bem. Isso é a minha próxima pergunta, porque eu vejo assim, a gente, no começo que a gente estava conversando, a gente comentou isso, né, da evolução, né? Aí eu creio, né? Não tenho certeza disso que está falando. Você pode dizer para mim. Você chega daqui de Fortaleza que se hoje ainda é difícil chegar, mas bem mais fácil do que 30 anos atrás, né? Então, como foi sua evolução musical? Você já chegou pronto lá ou apanhou um pouco para se adaptar à forma de tocar? Porque eu acredito que cada estado tem o seu jeito de tocar, cada artista tem o seu jeito de... Geralmente o baterista gosta de uma bateria assim, o outro já gosta mais agressivo, o outro já gosta mais... Virada, isso. Então eu queria que você explicasse pra gente e também como foi a sua evolução musical em outros instrumentos, porque você também é produtor musical, é compositor, você falou que estava na carreira solo. Eu queria que você explicasse pra gente aí como foi o período de adaptação e de evolução, quando foi que o Pantico disse assim, agora eu tô pronto, vou fazer minhas composições, eu vou fazer os meus arranjos, porque quem conhece o Pantico, por isso que você disse, quando você chega nos cantar, o Pantico não é só baterista, o Pantico é produtor musical e tal. Exatamente. Queria que você falasse pra o que aconteceu é que o seguinte, as gravações, eu comecei a tocar com a artista, como eu te disse, o homem lá de cima mandou um cara ir lá no prédio e dizer, pô, eu vou querer que esse cara toque comigo. A partir do Ciro Guerreiro, eu comecei a não ficar sofrendo mais para ganhar dinheiro, porque eu já estava ganhando dinheiro com ele. Então, pintou uma gravação. Aí eu fui gravar com um cara chamado Nilson Chaves, de Belém do Pará. Foi onde eu conheci Marcelo Mariano, conheci um pianista genial que morreu agora, Fernando Merlino. Quando nós fomos gravar, os caras me viram gravando. Os caras tudo carioca, pô. Então, o Fernando Merlino tinha acabado de chegar do Japão com a Gal Costa. Então, você imagina, eu chegando lá com 20 e poucos anos, primeira gravação que eu tenho, os papos dos caras já eram, pô, no Japão foi foda, não sei o quê, sabe? Os caras, e você chegando do Ceará para... Os caras estão os caras no Japão com Gal Costa. Só que esse pianista, a primeira coisa que eu fiz, como eu sempre toquei um pouco de violão, eu tocava numa sala lá embaixo, e tem o toque, para quem não conhece, na mesa um toque para falar com a gente que está lá embaixo, que a gente está com fone. Aí, teve uma hora que o cara deu um acorde diminuto, na partitura tinha um diminuto, e eu sacava logo a harmonia, e eu sabia que ali eu podia fazer uma virada. Aí teve uma hora que eu fiz assim, falar um negócio, aí o cara, pô, o Pantico quer falar, o que foi isso? Aí eu falei, cara, quando dá esse acorde diminuto aí, eu posso fazer uma virada? Aí os caras começaram a rir lá em cima. Te respeitaram. Não, começaram a rir. E aí, cara, o carioca, porra, aí o batera conhece de harmonia, diminuto, ficaram brincando. Eu disse, não, é porque eu toco um pouco. Mas ali, o cara disse, pode, aí o outro falou, bicho, ele não tá tocando muito, não, o baixista. Eu me lembro do baixista falando. Aí o pianista disse, não, deixa o cara tocar, o cara tá tocando bem pra caramba. Eu escutando eles falarem, sabe? Então, quando terminou ali, o pianista já pintou um negócio, ele pegou meu telefone, bicho, pintou um negócio, tá a fim de fazer? Aí começou um falar pro outro, foi falando pro outro, e aí as coisas foram vindo, artistas foram vindo, e aí começou, isso eu tô falando de eu começar a me dedicar mais. Com isso, você vai gravando, eu não tinha experiência muito de gravação, você vai começando a saber, faz uns errozinhos, aí você vai começando a saber que não, aqui gravação é mais segurar. E aí começou a vir essa experiência que você está perguntando. Eu comecei a me tocar de muitas coisas, muito observador, vendo as coisas, timbre, os caras falam, quando os caras iam falar de violão, de baixo e tal, eu sempre chegava perto para escutar a conversa. Eu não sou aquele cara que fica só querendo saber show que tem baterista, não. Isso é um show só de sax, violão, eu vou lá assistir, eu quero saber da música. Sim. Então isso me ajudou muito. Então eu entendo a música porque eu toco um pouco a harmonia. Então, muitos bateristas, eles tocam por partner, tocam um samba, o cara já entra assim, ah, mas nem eu sei qual é o samba que você está tocando, se for um samba de Djavan, se for um samba, samba canção, se for um samba rock, qual o samba? Toca primeiro o swing no violão, eu sempre peço pro cara, qual é o teu swing? O cara, então é o samba meio funkeado. Então tem isso, depende de quem saca a harmonia, porque senão você aprende a tocar partner. Samba é o que é o partner? Os blocos, exatamente, como se fosse cada 8 beats compassos, né? Você aprende 4 compassos que samba é
cocheia, pontuada, semicocheia. É a célula do samba. Entendi. Mas o samba do cara é tum, 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 tá. Você pega João Donato, o samba já é tum, tum, tic, tic, tum, tum, tic, bananeira não sei, bananeira será, tum, tic, tac, tum, tum. Quando a gente vai tocar, o cara diz, vamos tocar um samba, meu João Donato, eu já sei o que é. Se o cara disser um samba, eu saio tocando só o samba, às vezes nem é esse. Então é isso que eu estou dizendo. Aí nós vamos amadurecendo. Aí eu fui tocando todos os estilos. Aí eu toquei 4 anos com Lobão, rock pesado. Aí peguei a onda do rock todinha na década de 90. Aí toquei 4 anos com Flávio Venturini. Aí peguei a mineirada todinha. Aí toquei alguma Foi temporada... bebendo da água da galera todinha. E só observando cada estilo. O mineiro tem um estilo legal de tocar também, Milton Nascimento, porra, aquela galera toda do Clube da Esquina. Aí depois peguei Leninha Andrade, aí aquele samba jazz, então você vai pegando. Aí depois peguei César Camargo Mariano. Aí esse cara foi o que deu um upgrade na minha vida. Eu disse uma coisa ontem engraçada, que eu não sabia como dizer hoje em dia. Eu fiz tanta coisa na década de 90, mas não existia isso. Celular. Porque, cara, ó, só com César Camargo Mariano, eu fui para o Japão e eu toquei no estúdio Electric Lady do Jimi Hendrix, em Nova York. Então, eu gravei lá. Com Maria Bethânia, eu toquei no Carnegie Hall, em Nova York. Então, tudo isso você imagina se fosse hoje em dia eu filmando dentro do estúdio do Jimi Hendrix. Eu tô dizendo assim, os likes hoje em dia, por exemplo, que tudo é like. Se fosse naquela época de 1000 likes, eu entrando no estúdio do Jimi Hendrix, já tava, quando eu saí, está com 10 mil likes de curtida. No Carnegie Hall, o maior palco do mundo de teatro. Só que eu fiz isso tudo na década de 90, que era ainda com fotografia, com as fotos panorâmicas, enfim. Então tem muito isso, que tem caras hoje em dia que toca ali, com uma pessoa já faz, e aí já tem condição, eu digo, caramba, a galera não saca nem o que a gente faz. É verdade. Muito a isso. A estrada, que já são 41 anos tocando. Tem que respeitar, né, Botiga? Tem Porque, história pra mas contar. aí muita gente não se informa e não respeita. Ou eu também não tô nem aí, não, ou não se informa, aí também é um desinformado. Mas se procurar saber, vai saber. Botiga, você falou uma coisa muito importante, que tem muita gente... Então, o Cid, como é de fora, com certeza deve ter essa dúvida, né? Eu vejo muita gente falando que tudo que é 2x4 é samba e pagode. Porque a galera diz, qual a diferença do samba e pagode? Você acabou de explicar aí a forma de tocar, né? Sim. Porque acabou eu de acredito... falar bem uns 10 estilos aí. Dentro do samba porque... tem muito, samba de rock. Mas tudo é 2x4. A escrita brasileira é o seguinte, 2x4. para você tocar bem... a escrita é muito difícil. O americano, ele escreve em 4, porque o jazz é escrito em 4 e ele sabe distribuir em 4 compassos. Então ele faz 1, 2, 3. Por isso que ele toca samba duro, o americano. Não, hoje em dia já tem americano tocando bem pra caralho, mas a gente toca em 2 porque fica assim, ó. 1, 2, e o surdo 1 no tempo 2, né? Que o surdo é 1, pum, tum. Então a gente toca. Tempo forte, né? O tempo forte no tempo fraco. Porque o tempo forte é 1, né? 1, pum, que é o contra, né? 2, no contra. Aí swinga. O americano ele toca assim, ó. Ele vai tomando 4, né? 4. Aí o swing fica 4x4, né? Aí fica 4x4, aí 4x4, aí fica duro. Você não sabe por quê? Porque ele tá acentuando, em vez de acentuar, ele fala. Entendeu? Ele amarra, porque a leitura dele é em 4x4. Mas a música brasileira, baião e samba especificamente, 2x4. é tudo escrito. Para ser bem escrito, é tudo Agora 2x4. me explica, a gente comentou, né? Eu falei, cada baterista, cada artista tem seu som, a maneira de tocar, né? Aí, se é 2x4, aí a gente vai tocar o Djavan é quebrado. Aí como eu preciso primeiro escutar o violão, porque que ele falou o violão, porque o violão dele é o guia. O Djavan, João Bosco, João Gilberto, essa é a escola que eu... o violão dá a característica da música. Dá cara, né? É da cara. Aí você tem que ir pro violão. Com o Lenine, que tem a mão direita impressionante no violão, eu tenho que me achar onde eu não vou estragar o cara. Na verdade, o que eu faço na música... Porque eu toco pra música. Tem muito cara que toca pra ele, mas eu toco pra música. Então, se eu tô tocando com o Fefé, eu tenho que escutar ele, aí entender o que ele tá fazendo pra eu fazer uma coisa pra ajudar ele. Não é eu sair tocando e não escutar o cara, entendeu? Então, você vai tocar com o Djavan mesmo, você sabe, tem que já... Gilberto Gil, você já tem que escutar a onda do cara. Caramba, se o ciúme for louvado. Aí você já tem só que...
Se você só ir swingando com o cara já vai... Aí você vai se encaixando, senão tu já vai atrapalhando o cara. Ele falou uma coisa que é importante, que a gente tinha discutido lá no primeiro podcast com o Adair. Aí onde entra os VS? Tem um baterista desse aí, porque, tá vendo, ele tá deixando a cama, então se... Pelo mundo que a gente tá hoje, que não pode usar todo mundo, usando os versos, aí bota uma cuiquinha pra fazer a resposta dele, bota um tamborim, ele faz... Entendeu? Aí é a diferença. Qual foi o primeiro artista que você gravou lá no Rio de Janeiro? Esse cara, Nilson Chaves, é um grande... É porque ele não é conhecido aqui, mas um grande cara de Belém do Pará. Grande cantor, já foi secretário de Cultura lá. Agora, dos grandes... Aí depois Cid Guerreiro... Não, mas o primeiro a gravar foi com ele? A primeira gravação lá no Rio de Janeiro foi ele. Mas antes eu gravei com o Quinteto Agreste, que era a banda que tinha aqui, que ainda existe até hoje. Quinteto Agreste, eu gravei o primeiro disco, não o primeiro disco dele, o segundo disco dele, que é Pássaro de Luz, eu gravei no Transamérica, no Rio de Janeiro. Fui daqui só gravar lá, isso em 84, 86. Aí, já, naquela época, Patico, já usava o clique? Já tava começando, eles chamavam, engraçado, eles chamavam de Jorge. Aí, coloca o Jorge aí, muitos bateristas, tem vários bateristas maravilhosos, Cid, cara, é impressionante como a música é. Tem um baterista lá, que ele gravou um disco que eu aconselho para todo baterista escutar, que se chama Mico de Circo, do Luiz Melodia, que eu sou fã do Luiz Melodia. Esse cara pirou minha cabeça, ele fazia inversões cantando, ele botava o bumbo, que já era, normalmente para quem é baterista sabe, o bumbo é no 1, e a caixa é no 3, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara, ele tava tocando assim, ele invertia, botava a caixa no 1 e o bumbo, ele fazia 1, 2, 3, 1, 2, 3, ele quebrava, mas não deixava a música ficar... Tempo, né? Isso, não deixava a música ficar ruim. Aí esse cara, ele era muito bom, a galera falou muito dele lá, mas aí o que é que aconteceu? Quando surgiu o Jorge, o famoso clipe, para todo mundo tocar no mesmo andamento, para não ficar a música apressando. Aí ele não era bom de clique. Aí eu me lembro muito bem de o Paulinho Black, que é um grande baterista Já tive mulheres... Martinho da Vila, baterista de muitos anos, Martinho da Vila, e da banda Black Hill. Paulinho Black, eu encontrei, eu falei desse baterista espantico. Eu comecei a gravar porque o bicho era muito bom, pra mim era um dos melhores, mas ele não era bom de clique, a galera começou a não chamar mais o cara. E você teve dificuldade com o clique? No começo, você fica tenso. Porque pra você é mais difícil, né? Eu não tive dificuldade. É porque a gente toca alto, aí às vezes o clique some, então tem que botar... E naquele tempo não tinha o recurso que tem hoje dos sons, né? De som que tem hoje. Então, a gente ficava tenso, então a gente ficava mais duro tentando escutar o clique no começo. Você não ficava mais solto? Eu não ficava tão solto. Ficava bem gravado, mas não ficava... Com a constância de gravações, aí você vai começando a ter a malandragem, aí já vai sabendo pedir, aí também já vai entendendo que essa música é mais certinha. Enfim, agora, muito difícil, já vou dizendo para vocês aqui. Você pega qualquer baterista tocando funk, tocando baile, tocando, que a galera gosta, piseiro, essas coisas aí, tocando sertanejo, pode botar 10 mil bateristas tocando bem. Chama desses 10 aí, digamos, chama desses 10 aí que tocam bem, assim, vamos tocar um samba aqui, vem. Vamos tocar um samba. Né? Vamos tocar um samba, vamos tocar um baião. Meu amigo, desses 10... Não, desses 10 vão ter 2 que vão se salvar tocando bem. Porque música brasileira não é fácil tocar. Samba, tu tocar swingado, fazendo swing, sabe? Tocar que você diz, pô, que swing legal. O cara pode tocar duro. Como cavaco também. Né? Tem cavaco que você... Tem cara que ter a mão direita, não bota nem força pra tocar. Tem cara que, por exemplo, como Paulinho da Viola, que é cavaquinista, sabe? Ele toca um cavaquinho totalmente dele, saca? Né? Paulinho da Viola tem uma manha que ele faz ele tuxa pra cima e pra baixo, nele tem um toque... Paulinho da Viola, que não toca cavaquinho, ele tem seu estilo e outra. Você vê ele tocando, você vê ele... Pensa 2 acordes, mas... Se você for ouvir, pensa que tem muita coisa ali, velho. O jeito simples de tocar, que é menos é mais, que é aquilo ali, entendeu? Tem muito disso. Muito disso, entendeu? Não. Patico, e você gosta do clique dobrado ou normal? Eu gosto do dobrado. Depende da música. Se a música é muito lenta, é bom o dobrado. Mas se a música é um andamento normal, 120, aí fica normal. Mas se é uma música lenta, por exemplo,
Aí Fica melhor, né? Fica melhor para você não sair. Aham. Realmente, o dedo dobrado, quando é muito lento, o cara tem que se garantir bem. Geralmente, aqui, pelo menos, eu também faço algumas produções. Eu não me Sim. acho um produtor musical, porque eu acho muita responsabilidade você fazer isso, mas eu me meto a fazer algumas coisas, né? Sim. E lá, pra gravar, tanto há 30 anos atrás como agora, quem faz a guia? O cantor com quem? Com o pianista, o violonista? A gente ainda tem muito, por causa que o piano, você bem sabe, que você é músico, o piano é bem mais fácil de você... Pra ti, é melhor o violão ou o piano? Não, eu não toco piano. Não, pra ti, que eu digo na hora que você vai gravar, porque a guia feita, pra ti, eles entregam do jeito que a música vai, né? Exatamente, mas normalmente, como eu sempre me toquei muito com maestros pianistas, né? A maioria. O piano acaba sendo guia. O piano sempre é assim, baixo, bateria e piano é o primeiro que toca lá no Rio de Janeiro. Porque normalmente os pianistas aqui traz do arranjo, porque tá tudo aqui na mão, o cantor quer tocar com o pianista, fazendo, e realmente o leque é bem maior, harmônico aqui, né? O violão, por mais que não queira, ele tem mais... Tem uma limitação ali. Tem uma limitação. O piano é o pai do negócio. Então, o que é que acontece? Muitos pianistas tocando. Então, quando vai tocar, o pianista, ele fez o arranjo, traz sei o quê. Então, base, vamos fazer nós três a base. Então, a gente faz a base. Primeiro, piano, baixo e bateria. Né? Aí, às vezes, quando tem um estúdio bom, o violonista já toca também junto. Ei, Pantico, tá falando... Você tocou com o Lobão? Muita gente. Lobão, Flávio. Falou muitas referências aí, né? Falou da música aí do Djavan, falou de outros aí. O Djavan era um cara que era doido pra tocar. E Nordeste, cara? Mas tem amizade com ele? Tenho com o filho dele, cara. Porque o João, né? Não, o batera, o João. O João, aconteceu uma coisa engraçada. Eu tocava com Lenine. Tinha tocado com Maria Bethânia. Aí saí para o Lenine, fiquei um tempo com o Lenine. O Carlos Bala tocava com Djavan e ia para Maria Bethânia. E o João Viana tava com Djavan. O João Viana tava com a Cássia Eller. Aí o que é que aconteceu? O João Viana, o Carlos Bala ia sair... Eu tô gostando desse bate-papo, viu? O meu podcast tá... As referências do homem. O Carlos Bala ia sair para tocar... O João Viana ia tocar com o pai. Ia sair da Cassiela. O que é que ele falou? Me ligou e disse, Pantico, tu é o cara mais indicado a tocar com a Cassiela. A Cassiela no auge, cara. No auge. Aí a gente ia ter show até em Jerusalém. Aí eu recebi os CDs, mandaram o CD para mim em dezembro. Começo de dezembro ele mandou... Pantico, João Viana, Pantico, eu vou fazer o último show de dezembro, Réveillon com ela. Próximo show de janeiro já é você. Então tá aí o CD, vai escutando as músicas. Aí ela chegou, conheci ela na Feira de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro. O baixista foi no show do Lenine, o Fernando Souza. Pô, cara, vai ser você, a galera tava animada. Onde eu ia sair do Lenine a fazer com a Cássia Eller. Aí quando eu tô aqui na praia com a namorada que eu tinha, aí minha irmã me liga, dia 17 ou 17, por aí, 20, ou 27, 24. Aí, soube da história, não. A Cássia, ela faleceu. Aí eu não acredito, não. Você ia tocar com ela. A gente ia fazer um turnê. Então eu toquei com muitos artistas, cara. Assim, Tim Maia, aí você pega Cor do Som. Aí pega tu tocou com o Tim Maia também? Toquei. Conta alguma história aí do Tim Maia. Tem muita história com o Tim Maia, né? As histórias do Tim Maia são sempre a mesma, né, cara? Que o Tim Maia era um cara que ele... Como foi que você conheceu ele? Através de quem? Não, é a mesma coisa. Um músico, o arranjador dele que soube de mim, o cara indicou. Pô, esse cara é bom, bota ele para... O baterista não ia poder fazer. Acho que era Paulo Braga na época. Ele não ia poder fazer. Bicho, tem um batera aí que toca com a Leni, que toca com o Lenine. Eu tava começando a tocar com o Lenine. O cara, bicho, eu vi o cara na televisão. Aí o cara me pode fazer aqui, eu digo, mas posso. Ele mesmo falava contigo ou não, já existia produtor na época? Já o arranjador dele que era o trombonista, que era da banda Black Hill. Aí eu digo, pô, cheguei pra tocar e acontece a mesma coisa. O cara era genial, cantava pra caramba, só que era um maluco de marca maior. Então assim, o que é que acontece? A gente toca e os globais assim nas mesas, as pessoas da Rede Globo iam muito, né? Aí ficavam dizendo assim, olha lá, daqui a pouco ele vai dar um esporro nos músicos aí, no técnico de som. Então, eles já iam para ver as palhaçadas que o cara fazia também. Então, isso também era muito chato. Ele ficava, baterista, olha o andamento, o baixista, solta esse baixo, o mesário. Mas assim, a gente... Você é músico, você sabe, às vezes eu não sei qual é o linguajar que a rapaziada
usa lá, né? Aqui usa Roberto Carlos, quando o cantor sim. é muito... Você sabe o que eu tô falando. Ele tinha razão, às vezes era só porque ele tinha razão de cobrar assim, porque... Ele tinha razão, mas a maneira de cobrar aqui não é uma maneira bacana. Ele esculhambava o cara do som, por exemplo. E outra coisa, ele tinha uma loucura... Mas ele tinha essa musicalidade toda mesmo que todo mundo fala? Ele era muito musical, ele era antenado. Eu aprendi uma coisa com ele também. Por que é que vocês não cantam? Ele dizia. Tu não toca sax? Toca. Tu não faz... Por que é que tu não faz na boca? Aí eu depois... Chegou a conviver com ele mesmo ou foi só no show? Não, só nos shows. Mas aí ele dizia nos ensaios, ele dizia, pô, o pianista toca... Mas quando a gente pede pra fazer... Aí o cara não quer fazer. E realmente ele ficava assim, é mesmo. Por que é que você não faz? Porque muita música dele, a galera ficava... Não, eu bem que te avisei. Essa música é lindo, cara. Aí só sucesso, mas só que o cara era um bicho, um chatola, porque ele ficava esculhambando. Aí esculhambava o cara do som, aí não ia no show, doidão, coisa e tal. Aí, bicho, eu peguei, me chamaram depois fazer uma turnê com ele pelo sul. Eu digo, não, bicho, não. Nasci pra ficar. O cara essa vibe não. O cara tem uma vibe torta, sabe? Cara chato, você fica... Só música boa, bicho, é só cantar mesmo, tá tudo certo. Ela tava tão bom de música. Mas se a gente for falar por aí, das coisas de... Só o que tem muitos cantores. Tem muita coisa. É PC, viu? Aqui tem muitos cantores. Se a gente vai questionar e a gente sai pro errado, a gente vai pra... Não adianta. E outra coisa, e se a gente for falar de cantor por cantor, aqui no Ceará Ceará tem muitos cantores chatos. Eu aprendi com o Alves, dizer assim, aí Roberto Carlos, aí, o cantor lá é Roberto Carlos, não dá pra mim não. O Alves diz assim, o cantor lá é Roberto Carlos, tô cansado de Roberto Carlos. Mas por que Roberto Carlos? É porque o Roberto Carlos é assim mesmo? É porque o Roberto Carlos, ele ficou famoso... Na noite lá no Rio de Janeiro também... Não falava assim não, Roberto Carlos não. Falava sempre... É estrela. Carioca é estrela. Pô, aí o cara é uma estrela aí. O cara ignora, pô, o cara fica de sacanagem com a gente. Mas é porque o cara, Roberto Carlos, é porque era muito supersticioso, né? Então, se não fosse do jeito ali que ele estava achando que tinha que ser... Depois de velho, que ele foi tirando, por causa das psicanálises, das análises dele. Mas era um cara, bicho, que ele nunca ficou no 13º andar. Ele nunca... Sério? Ele nunca usava blusa preta. Uma vez, o César Camargo foi com um blazer marrom. A produção ficou toda assim, pô, o César era top de linha, aí nem tava nem aí. Aí ele abraçou o César. A galera da produção ficava mais preocupada do que o próprio cantor, sabe? Mas porque ele tinha as superstições dele, ele tinha mesmo, assim, um cara muito, ai, neura. Só que o cara era o quê? Chamado de um rei. Para mim ele não é um rei, assim, ele para mim é um cantor, ponto e tudo mais. O rei para mim é Gilberto Gil, é nesse nível assim. Mas o Emílio. O Emílio, eu gravei com o Emílio. Mas o que acontece? Só que ele era, financeiramente, o Roberto Carlos era o cara. Então a galera associava que um cara supersticioso, chato, cheio de preconceito, exigente, isso era o que dava certo. Queria imitar na chatice. Eu posso estar falando besteira que eu tô falando, mas eu acho que o Roberto Carlos na época era uma Anitta de hoje. Inteligente, sabe fazer as coisas. Sempre foi saber, exatamente. Entendeu? Não é só porque a gente pensa que é só talento. A gente olha assim, o Pontico toca muito, velho. Mas não adianta só. O Pontico toca mais do que fulano. Mas o fulano lá é inteligente, sabe fazer as coisas, sabe fazer o negócio, sabe. Então, o Timai é mais... todo mundo comenta que o Timai ensinava o Roberto Carlos, né? E olha a carreira do Roberto e olha a carreira do... É tudo... Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Mas aí tem uns caminhos que você tem que saber. Tipo, tu tem a responsabilidade. Grandes poderes te trazem grandes responsabilidades. Mas aí se você não... Tipo, o Timai, acabou de falar que os caras da Globo iam lá pra rir do Timai e tal. O Roberto Carlos já é mais postura. Tinha que ter camarim. Às vezes, é isso que tá o problema. Às vezes você quer ser ter um pouco de postura, mas as pessoas acham que você é estrela. Tem muito isso também, né? Tem muito doido, porque envolve o ego, né? O ego, quando envolve você... Eu tô errado de falar isso. Não, eu tô errado. Não, tá certo. O negócio é que você, quando envolve essas coisas, o que é que acontece? Tem cara que tem esteio, ou seja, ele tem uma moral para isso. O Roberto Carlos já tem muito disco, era um cara... Então ele tem moral para dizer que não, eu não vou ali, eu só vou fazer aquilo ali e pronto. Mas tem cara que nem tem isso.
e já quer Quer fazer. ter, Não né? tem essa ter, bala né? na agulha pra tá Exatamente, botando aquele boneco. negócio. Em futebol é Só a o que mesma tem, coisa. né? Tem Futebol é a cara... mesma coisa. cara, ou É. seja, tem cara, meu irmão, aquele cara é porque ele joga, ele decide uma parada. É. Então ele pode, tu Tem joga uns, bem. hoje praticamente ao contrário. Hoje tem uns que não joga nada, mas teve a oportunidade, soube aproveitar, faz aquilo ali direitinho, né? Entendeu? Tem muitos jogadores e na música também tem isso. Muitos foram determinados. Por isso que eu volto a falar para vocês que estão nos assistindo aqui, seja determinado, cara. Nem sempre o cara que é talentoso demais significa que vai fazer sucesso. Isso. Eu já vi muitos amigos talentosíssimos, mas se perderam em vários tipos de drogas. Isso. Né? A droga já é ilícita, ou droga de religião, ou droga de sexo, ou droga de fazendo coisas erradas. Então, tem várias drogas que você pode se perder ao longo dessa vida. E já vi muita gente que nem tocava essas coisas todas, mas conseguiu construir uma carreira bonita, determinado. E eu digo isso, sejam determinados. Se tiver talento, melhor coisa que tem. Determinação com talento é o achado. Tem até uma frase que eu tava procurando exatamente que fala sobre isso. O talento duro ganha do talento. O trabalho duro ganha do talento quando o talento não trabalha duro. Isso, perfeitamente. Eu me lembro muito bem o Sérgio, o grande técnico da seleção brasileira de vôlei, o Bernardinho. Eu vi uma matéria dela que eu achei sensacional. O cara ganhou tudo, né, com a seleção brasileira. E ele falando do nosso pivô. Nosso pivô que foi o melhor do mundo durante muito tempo, né? O lado de São Paulo, do interior de São Paulo. O pivô da seleção brasileira. Serginho, é? Serginho. Ele falando, Serginho, quando eu vi, ele tinha as duas coisas para dar certo num cara que quer conquistar. Aí, bicho, eu nunca mais esqueci disso. Fui pra minha vida com isso aí. O cara ama o que faz e ele precisa do que ele faz. Ou seja, além do amor, ele precisa sustentar a família dele. Ou seja, tem a necessidade junto com o amor. Aí, meu amigo, para uma coisa dar errada é difícil. Porque tem cara que tem amor por aquilo, mas tem dinheiro, vem de família rica, não tem ambição. Pode ser que não é nem ter ambição. É que não precisa faz mesmo, aquilo né? ali para ele. O outro não, meu irmão, eu quero aquilo, porque se eu for, eu vou ganhar mais, eu vou sustentar mais minha família, eu amo isso aqui, faço. Então, quando junta a vontade de comer com o amor que você tem, aí essa é a determinação. Aí você vai para frente, meu irmão. Só tem isso. Poti, quando você decidiu junto com a banda ir para o Rio de Janeiro, e dois que resolveram ir para Brasília. Foi em quantos? 6? Eram 6, fomos 4 e 2 foram... Você acabou de falar que o futebol e a música é do mesmo jeito. E desses 6, quem vingaram na música, além de você? Aí vem isso aí. Vamos falar exatamente isso aí. Muitos são maravilhosos. Todos são grandes músicos. Mas, assim, de destaque mesmo, eu o que teve mais destaque. Na verdade, aqui do Ceará, teve duas pessoas que são os mais destaques, assim. Falar de mim é chato, assim, mas é porque é uma realidade. Sim. Mas se você não se valorizar, quem vai te valorizar? Mas assim, né? você ficar falando, né, eu me amo, eu acho meio chato. Mas, falando estatisticamente, 2 pessoas aqui foram que mais tocou com muita gente no mundo. Um se chama Jorge Elder, que é o baixista do Chico Buarque de Holanda, do João Bosco, grava com todo mundo, é um monstro. Eu e o Jorge Elder. Nós 2 somos os que mais tocamos com artistas por esse mundo afora. E o Patrolino e o Tite? O Patrolino tocou. O Tite não, como é o Tito. Dito. O Tito. Tito. Mas o Patrolino, ele tocou basicamente com o Emílio Santiago e eu acho que com a Sandra de Sá. E depois voltou pra cá. O Tito. Você tá falando de mudar muito de artista, né? De tocar com vários estilos diferentes. Eu, mais do que o Jorge Elder, eu tenho um estilo diferente. O Jorge Elder é mais bem MPB. Ele é baixista, esse Jorge Elder? É um fenômeno. Dá pra trazer ele aqui no podcast? É um fenômeno. Ele mora no Rio de Janeiro. Mas ele é o fenômeno no baixo, assim. Ele sai da Maria Bethânia, vai pro Chico Buarque de Holanda, sai do Chico Buarque de Holanda, vai pro João Bosco. Aí sai. É todo tempo assim. Aí é do Lobo. É todo tempo nesse nível alto. Agora ele é muito MPB. Eu não, já peguei de Lobão, como eu falo, Nelson Gonçalves. Gente, pegou do rock, pegou... pop. E, gente, eu cheguei a gravar com o Nelson Gonçalves. Gravei e toquei anos com o Nelson Gonçalves. Bateria? E gravei. E o único disco do Nelson Gonçalves que tem alguém na contracapa sou eu. Não tem nem como mentir que eu tô lá na contracapa pra ti qualquer. Eles Cantam Nelson. Tá, massa. Um disco, tem Elas Cantam Nelson e Eles Cantam Nelson. Então era Chico Buarque cantando, era Ney Matogrosso, Lobão... Então, assim, eu toquei, e toquei muitos anos com o Nelson Gonçalves. Ele me chamava de Casa Grande, que eu tenho um cabelão. Sim, aí sim. ele, Casa Grande. E é alto também, né? Bicho, mas enfim,
Eu toquei com o Velho Nelson, passando, vindo até Lobão, assim, a galera pop e rock e samba e jazz, entendeu? Então é isso que eu falei pro Cito, tô falando pra ti. A coisa veio pra mim. Eu nunca fui assim. Não, e você aproveitou, né? Eu não quero ser só roqueiro, não. O samba, quando eu vi o samba, eu disse, cara, é muito massa, né, bicho? Os caras tocando. Aí vi muito, toquei muito com os cariocas, os caras, o Esguleba, às vezes gravava com o Esguleba. Inclusive eu gravei um vídeo, o Esguleba dando aula de percussão aqui no meu canal. A rapaziada quiser ver. Ele fala como ele começou, ele conta a história dele. Aí o Esguleba, e um cara que eu gravei que já faleceu. Como é que é o nome, Esguleba? Marcos Esguleba. Marcos Esguleba. Agora um cara que eu gravei com ele, muita coisa pro Japão, que pra mim é o melhor surdo que eu já vi tocar, que chama Gordinho. Gordinho. Aí eu gravei muito coisa com ele, eu tocava ao som do surdo do Gordinho. O som do surdo do cara. Bicho, o cara viveu só com o surdo dele. Ele é que tinha aquela famosa frase do Wilson das Neves, na verdade ele dizia, ô sorte. Quando ele chegava no estúdio que abria, ele dizia assim, quem é que vai gravar hoje? Aí tava eu, ele dizia assim, ô sorte, assim, os músicos fiquei um pouco... Os caras tão bons. Cara... Seu altenor, né? O cara chegava com um surdozinho, cara. Botava lá, o surdo, quando o cara abriu o som do surdo. Ao som do surdo do Gordinho. Era para pensar, faleceu, mas deixou a marca dele, com o Pet Carvalho. Você tinha contato também com o Wilson das Neves? Não, por causa do batera, né? Assim, batera com batera. Depois que ele não, eu tô dizendo de amizade e tal, não. Não, porque eu fiz muita coisa e teve época que eu viajava muito pra Europa. Viajava muito. E a gente termina viajando muito, quase só se encontra no aeroporto, às vezes. Mas chegou a se bater com ele assim, nunca não? Só conhecia só de nome? Não, em aeroporto, assim, não. Porque ele era baterista do Chico, né? Exatamente. O Jorge Helder conta coisas primorosas dele, né? Cara, eu cheguei a falar com ele por telefone, porque eu sou amigo do Disseu. Sim. Disseu Leite, inclusive a esposa dele é cearense, mora perto da minha casa. Sempre quando ele vinha tocar aqui, eu ia lá, almoçava com ele e tal. Então, aí o Disseu Leite me apresentou o Carlinhos Sete Cordas, eu conheci, que eu admiro. Toquei um tempo com o Carlinhos Sete Cordas. Então, eu gravei no meu canal, que inclusive foi o Adailson que cantou, o Samba é Meu Dom, né? Primeiro a gravar lá no canal foi o Adailson, depois a Virgínia gravou. E ele cantando isso? Aí eu tive que pedir autorização pra ele e tal. Aí eu falei com o Disseu me deu o telefone dele. Pode gravar, tudo bem, não tem problema. Deus o tenha, né? Deus o tenha. Grande músico. Patinho, você tocou com essa rapaziada toda, rodou o mundo. Você não é cearense, mas se considera cearense. De coração. A gente sabe que se o Pantico fosse europeu ou americano, o Pantico tinha uma placa lá. Uma placa não, mas já estaria bem de vida. Bem de vida. Não, mas eu tô dizendo assim porque lá fora eles valorizam os músicos, né? Você acha que pelo seu currículo todo falta um pouquinho de respeito e de consideração aqui pela rapaziada da música cearense, porque você, por mais que você tenha rodado, todo mundo conhece, eu só escuto coisa boa do Pantico, né? O Titico falava, nossa, o Titico Bossa Nova falava do Pantico. Então eu queria que você falasse assim a respeito disso, porque o mundo mudou, né? Hoje em dia a juventude é muito prepotente, eu acho que sobre respeito e tal. Você acha que falta um pouco de respeito, assim, não só com você? Eu vou falar um negócio pra tu, cara. O respeito, eu acho que isso vem de muito. Isso não é só da época de agora. Parece que faz parte um pouco da cultura nossa, né? A gente tem mais uma inveja do que o respeito. O americano ele pode ter até inveja do outro, mas quando chega o cara que fez muita coisa, ele respeita. Por exemplo, vou lhe dar o exemplo do Wilson das Neves. Eu fui pro último show que eu ouvi, foi o do Chico Buarque Violão daqui, no Ceará Hall. Eu estava aqui de férias, fui assistir. O Jorge Helder me arrumou, fiquei numa mesa lá na frente. Obviamente o Wilson das Neves já tinha uns 75 anos ali. 75 tocando bateria. Obviamente. Em alto nível. Não mais, né? Obviamente ele estava ali, swingando ali, as viradas, nada demais. Aí tem a galera nova, a galera fala do Nas Neves, pô. Não vi nada demais nesse batera. Rapaz, eu digo assim, meu amigo, primeiro que você tem que estudar, esse cara aí na década de 50 e 60, se você pegar a Elza Soares, pegar a Clara Nunes, as gravações tudo era com ele, olha a bateria que o cara tocava. Swing, né? Aí os caras não pesquisam, não sabem quem é o cara aí, tá vendo agora, quer falar de um senhor de 78 anos tocando, assim. O cara tocando com o Papa, né, que é o Chico, assim. Então, assim, a galera tem muito essa coisa do respeito, é muito de má informação, sabe? E muito assim, o cara vê e diz, às vezes eu tô tocando uma coisa bem simples ali, o cara diz,
Pô, mas esse é o Pontico. Mas é porque aquela música é pra ser simples ali, cara. E outra, você não precisa mostrar mais nada pra ninguém depois que tudo mas passou, aqui no Brasil né? a gente tem que estar mostrando o tempo todo. Aí você, tipo assim, você acha que os músicos de fora são mais valorizados do que os daqui? Porque não é fácil chegar lá fora, que nem tem poucos, né, que chegaram. Eu não conheci o baixista que você falou aí, né? Mas só o Patrolino, né, daqui, né? E você, né? Quem mais? Não tem, né? Não, daqui que foram que você conheça. Não, o Luizinho foi um pouco também, mas voltou rápido. Pois é, mas que tocou com... Pô, bicho, tocar com quem você tocou, tocar com o Emílio, tocar com a Sandy Sá, saindo daqui, lá tem quantos? Lá, aqui tem quantos? Do nível do Patrolino pra tocar, pra chegar e tocar com o Emílio e Santiago, assim, é difícil, né? E não é só, assim, tocar. Primeiramente, o cara tocar pra caramba, né? Carlinhos, eu toquei com ele muito tempo, é um puta músico. Então, tem aqui putas músicos que não consegue tocar com ninguém, porque tem muita personalidade da pessoa, né? Aquele negócio que você falou, é o saber chegar, saber sair, não ser entrão, não ficar falando besteira no momento errado. Né? Eu nunca, por exemplo, fui muito de terminar o show e querer sair com um artista, sabe? Eu sempre chamava os músicos, onde é que vocês vão beber uma cerveja? Aí o cantor, pô, nós vamos... Tratar o artista como patrão, né? Exatamente, nós vamos pro restaurante e tal, eu digo, não, pô, depois eu apareço, uma hora ou outra a gente vai lá e faz uma gracinha e almoça. Mas deixa mais os caras lá que eles vão falar de outras coisas, e às vezes é coisa de grana, que eles aí tu tá lá perto, então, sabe, meu, galera, nós vamos ficar lá... Intimidade, tomar nossa cervejinha. Tem um barzinho ali bom pra caramba, rolando som, vamos aí, a galera aí. Então, eu tenho uns amigos que se aproximaram muito dos artistas de uma maneira errada, que terminou sobrando pra eles. Então, também é muito você querer chegar e sair também. E eu também nunca aturei, por exemplo, se eu errei, eu sempre pedi desculpa. Sim. Se eu tô ensaiando, errei aqui, foi eu, desculpa aqui, cara, eu errei, não vamos fazer mais uma vez. Agora, eu não estando errado e tu mandar pra mim porque eu tô errado, aí eu nunca aturei também. Você tem que se impor, né? Também, aí eu também disse assim, cara, aqui não. Maria Bethânia aconteceu muitas vezes. Cara, Pontico, aconteceu alguma coisa, eu disse, aqui não, aqui tá tudo certo, nós estamos tocando aí. O cara, pô, o cara é o cangaceiro mesmo, o cara puxa a faca. Não, mas porque você tem que se impor. Eu dizia, não, cara, porque eu não tô errado. Se eu tivesse errado, eu dizia, eu errei. Puxou o facão aqui, tá tudo bem. O Marcelo Costa, que é um grande baterista percussionista, fazia comigo com Maria Bethânia, ele dizia, vixe, o Lampião entrou aí, puxou a beleza. Porque os caras ficavam com medo da Maria Bethânia. Aí queria empurrar a culpa pra alguém. Isso, aí o maestro tá aqui no violão, o que foi que aconteceu? Ela errando. E o cara não queria dizer que ela estava errando no ensaio. Aí, às vezes, ao vivo também. Aí quando estava errando, não sei o quê. Aí acontecia, o cara ficava meio nervoso. Onde que aconteceu alguma coisa aí? Aí eu disse, aqui tá tudo certo, amigão. Segue o jogo, né? Rapaz, os caras ficavam com medo, cara, de gente, eu não tô errado. Se eu tivesse errado, eu dizia, foi aqui, nós erramos, desculpe. Então, assim, existe também muito isso, posicionamento que você tem com o artista. Tem que se impor, né? Saber dialogar, né? Saber... Não é brigar, né? Não, é botar ele no lugar dele e mostrar que você tá certo. Exatamente. Né? Então, eu até tô falando isso e perdi a meada da pergunta que tu falasse. Tu perguntou sobre o seu você acha que falta mais reconhecimento para você aqui pelo fato que eu fui estudar um pouco da tua história, até eu pedi para ti, porque eu combino com o Sidão aqui. Tipo, a gente quer um papo descontraído, sem nada, sem roteiro, mas não tem como a gente não fazer, pelo menos pra gente não fugir muito lógico, e tem que conhecer o artista, né? Lógico. Então, porque eu vejo muito que acontece... muito isso que você disse. Falo, o Cid é um empresário, conhecedor, monta show, faz isso aqui. Aí quando eu vou ver, o Cid é um cara simples, tranquilão e tal. O Cid não é isso aí tudo, não. Deve ter alguém por trás, né? Julga, né? Então, é a mesma coisa. Então, você acha que falta mais reconhecimento pro Pontico? Eu acho que falta reconhecimento para toda a nossa classe, eu acho. Eu tô nessa classe. Eu acho que com 41 anos de idade, o que eu mais espero daqui para o resto da minha vida é mais notoriedade mesmo, que eu seja reconhecido pelo que eu fiz, porque eu tenho uma obra já na internet, eu estou com 3 discos lançados, estou com um 4 com instrumental e com todos esses artistas que eu já toquei e as coisas de produção e as coisas que virão. Então, assim, por tudo, se o cara pesquisar, é como te falei, se você colocar Pontico Rocha Separado no Google e for no Wikipédia, eu já fiz muita coisa. Eu estava vendo uma vez, tentando fazer mais de 100 artistas. Eu já toquei entre os internacionais aqui, né? Os internacionais e muito brasileiro. Internacionais pouco. Mas tocou e gravou?
Toquei e gravei com muita gente. Muitos, às vezes, só toquei. Como Tim Maia, por exemplo, eu só toquei. Mas Emílio Santiago, eu só gravei. Às vezes, um eu só gravo, outro eu só toco. Cara, te cortando aí, porque eu sou fã do Emílio, sabe? Queria que tu contasse aí como era o Emílio mesmo, velho. Todo mundo fala bem desse cara, né? Véio? Mas o Emílio não era fácil também, não. Não era, não? O Emílio era um Tim Maia também. Não era da loucura do Tim Maia tanto assim, não, mas era um cara que não era fácil. Conta pra gente aí um pouquinho. Não, assim, eu gravei um disco chamado Perdidos de Amor, que é o arranjo do César Camargo maravilhoso. Ele cantando só Dick Farney, ele com a participação de vários cantores. E aí, ele tem um respeito, quando eu encontrava ele no aeroporto, ele, tudo bem, Pantinho, com aquela voz grossa dele, bonita. Aí eu falei, Emílio, como é que tá? A colocação de voz do Emílio é sacana. Aquela coisa maravilhosa naquele time. Eu tive a felicidade de as 3 pessoas de timbres mais lindos que eu já toquei. O primeiro, o grande mestre Nelson Gonçalves, cara, o dó do Nelson Gonçalves, aquele dó. Falou essa história quando tocou com o Nelson Gonçalves. Sabe aquele dó depois do Mi? É o 7 cordas, o gravizão. O dó depois do violão de 6 mesmo, aquele dó, ré, sabe, o Mi, ré, dó. Sim, bicho, sim. ele vinha cantando, não sei o que, e bicho dava a nota certa. Mas o grave perfeito. Emílio Santiago, outro monstro dos graves bonitos, e Maria Bethânia, o grave, o timbre da voz, sabe? E o Emílio, o Nelson Gonçalves ia dizer pra mim, Casa Grande, aquele cara teve, não sei se vocês pegaram a época do Edson Cordeiro, que era um cara que cantava... Foi no final da década de 90, ele cantava umas coisas meio eruditas. O Nelson Gonçalves dizia assim, ô Casa Grande, é muito chato, o rapaz canta bem, mas você ficar, ó, um disco todo escutando o cara cantando em agudo, e ele tinha razão nisso aí. O grave você canta e não incomoda. Você escuta Maria Bethânia 2, 3 discos assim seguidos, sem Nelson Gonçalves. Mas quem canta muito agudo, quando é uma Gal Costa, tem hora que aquela voz aguda, tem hora que você já... Vamos pegar outro disco aí. Voz chata, assim, vamos pegar outro disco aí. Tem hora que você incomoda o agudo. Isso era o que o Nelson Gonçalves dizia, eu entendo isso aí. Então, assim, esse lance do Emílio, ele era legal, mas no show... O baterista hoje em dia... Ele cobrava muito, né? Não é cobrava, é a maneira de cobrar. Sim. Ele era chato nessas coisas. Era o baterista que entrou com ele quando eu estava tocando o disco, é o menino Adriano, não sei se tu sabe, o Adriano Trindade, que é baterista do Seu Jorge. Sim. Toca pra caramba o Adriano Trindade. E ele é muito meu amigo, coitado. E a gente se encontrava no aeroporto, ele dizia, Pantico, eu tô saindo, cara, não dá não. O cara chega e já chega... Vocês estão tocando muito alto, o público vem aqui para me assistir. Aí dava uns pitis, sabe? Aí a galera começava a tocar baixo. Aí ele dizia, que é isso? Estão tudo broxa? Não querem tocar não? Tudo tocando. Porque o cara acabou de dar um esporro na banda que tava tocando alto. Como é que se empolga desse jeito? Então se empolga. Então ele tinha essa chatice, sabe? E como ele, cara, isso tem vários. Se a gente for falar de cantores chatos, tem muitos. Porque a vida é assim, é o ser humano. A gente não é perfeito, né? Então a gente fala isso. Ei, Pati, que você falou aí do grave do Nelson Gonçalves, linguajar de música, assim. Os cantores também se preparavam que nem a gente para saber o que faz e tal. Tipo assim, porque a gente tá tocando, aí você vê uma música aqui, como você entende a harmonia, você pega a pastura aqui, aí vê a pastura, ela ela já começa no relativo. Depois vai para subdominante, depois segue o 2-5-1 e segue. Qual o cantor que entendia isso, que ia pra essa linha? O Nelson Gonçalves, ele entendia o que ele fazia ou era talento mesmo? Era ou ele talento, estudou? Era talento. Não? O Nelson Gonçalves era talento, mas ele vem de uma geração de muitos maestros maravilhosos que guiaram ele, né? Guiaram, né? Então, assim, é talento... Te digo isso porque a gente tá falando de música e, tipo, tem muita música do Nelson, do Emílio, música menores que modula muito. Sim. Entendeu? Não fica no 2-5-1, não fica na dominante. E o cara, pra fazer isso bem, do jeito que eles faziam, naquela época não existia Melodyne. É isso que eu tô dizendo, entendeu? E como é que esses caras faziam pra se quando eu gravei, ele já tinha 70 e poucos anos. E aí ele, obviamente, deu aquela semitonada. Aí o técnico de som, o arranjador, que era um pianista, ele falou assim, como é que a gente vai falar pra ele? Aí o Fernando Melino falou assim, Nelson, desculpa, deu um problema aqui na máquina. Botando a culpa pra máquina. Vamos gravar mais uma vez? Aí ele, como é? Ele, com voz grave. Ô, Merlino, você não fica mentindo pra mim não, hein, rapaz? Não, é porque deu um problema aqui, podemos gravar de novo. Aí gravamos de novo. Quando nós gravamos a segunda, nós podíamos fazer mais uma. Aí eu não sou cantor de gravar de 2 vezes, meu amigo. Eu só gravo uma vez, tá? É o que tá gravado. E ele era acostumado a gravar de primeira. Era impressionante.
Os caras gravavam afinado. Então, Mas aí com quanto tempo já que ele começou a desafinar depois de velho? não, Já? porque vai depois de 70 anos. E outra coisa, é um cara que cheirou muito. Ele teve... Fumava também, com certeza. Fumava muito. E ele quase que perde a vida, né? A história dele é muito bonita. Tem um documentário sobre ele que é lindo. A mulher botando comida por... Onde é que tem esse documentário? Nelson Gonçalves. Se você no botar YouTube tem? eu acho que tem Essa já. eu vou procurar. Uma das esposas dele botava comida por baixo da porta, ele querendo quebrar a porta, mas ela não deixava ele sair, até ele tentar sair das drogas. Então, o cara que sofreu nisso, mas cara, Nelson Gonçalves, as pessoas não sabem, bateu o Elvis Presley, cara, em vendas, em número de... E você chegou a tocar com... Não. Gravou com homem, tocou com homem, gravou com homem. E eu cheguei a tocar com ele, a felicidade. Meu pai, cara, sempre adorou, assim. Calbi Peixoto, você chegou a tocar? Aqui, quando eu morava aqui, essa banda oficina, como a gente era da faculdade, a gente tudo lia. Então, começou a ter os caras souberam que aqui tinha galera que lia bem. Eu sou da época, não sei se você chegou a conhecer o grande maestro Carlinhos Ferreira. Já ouvi falar. Mas não é o Ferreirinha, não, sim, já ouvi falar dele. Filho do maestro Ferreira. Aí esse cara lia de primeiro. Eu toquei aqui com o Jamelão com ele. Sim, o Jamelão chegou. Jamelão, era eu, Carlinhos Patriolino, Haroldo e ele. Cara, quando chegou, todo mundo lia bem. Quando o Jamelão é chato. Naquela época já mandava as partituras, já. Aí ele chegou. Quando a gente chegou no palco, o Jamelão já tava com as partituras esperando a gente. Nem nada de ensaio, né? Não, a gente fazia um ensaio à tarde pra tocar à noite. Mas com ele, com o Jamelão? Com ele, no palco com o maestro dele. Aí vinha só o maestro dele com a gente. E os caras com a partitura. Aí ele botou logo a mais difícil, né? Pra ver qual era. Não. Aí Carlinhos Ferreira lia de cabeça para baixo. Aí cantou, aí cantou da terceira música, velho. A banda é boa, né? Não sei o que, tá, que bom, não sei o que. Tem que respeitar os cearenses, né? Mas, bicho, aí começou eu tocar com muitos cantores que vinham pra cá. Eu toquei com o Nelson Ned aqui. Sim. Nelson Ned, desse tamanhozinho, mas um pulmão grande. Então, eu toquei com muita gente aqui antes de ir pro Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Aí depois que eu fui pro Rio de Janeiro tentar a vida. E hoje, como é que tá o Pantico de show? Aí o que é que acontece? Como eu fiz esses 3 discos, tá no Spotify, os meus 3 discos cantados, e eu fiz agora o lançamento do instrumental, que é A Sorte Está Lançada, tá no meu canal do YouTube. Vamos lembrar de colocar esse link aí, pegar o link do Spotify, pra gente botar na descrição lá do podcast que a gente for fazer. Até porque o pessoal, a gente vai falando, o pessoal às vezes quer referência, né? Isso. Eu vou pegar esse tá lá no Spotify, eu pego o link lá. Que na verdade são os 3 discos, que é O Barulho do Sol do Meu Dia, que é o primeiro, que tá tatuado aqui. O Barulho do Sol do Meu Dia, essa tatuagem foi em xilogravura do Rafael Lima Verde. Aí o segundo, que é Nem Samba, Nem Sandra, Nem Mar, que é só de samba, mas é samba com bateria e metais. Não tem quase percussão. E o terceiro, que é esse aqui, que se chama Tudo Que Passa é Permanente. Cada um é um estilo diferente. Um são mais violão e percussão, o outro é bateria com piano Rhodes Fender e metais, e o outro é guitarra pop, bem pop. Então, eu tenho esse leque todo, que aí vocês podem depois a gente botar o link colocar lá o link na descrição. E eu lancei agora há 15 dias o meu instrumental, todas as composições minhas, que se chama A Sorte Está Lançada, tá no meu canal do YouTube, Pantico Rocha no YouTube. A gente põe lá e bota Sim, seria ótimo colocar para a galera já saber aí como é que é. Todos esses aí, eu deixo com vocês aí. E Pantico, que você passou 30 anos tocando com o Lenine, o Lenine foi o artista que você tocou mais? Ele e Maria Bethânia, mas o Lenine intocada, né? Maria Bethânia fez turnês, são uns 5 turnês. Você ainda é baterista do Lenine, né? Ainda sou. Você falou até que vai ter um show, né? Vamos fazer show agora, 7 de maio, no Marina da Glória, no aterro do Flamengo. E o contato com o Lenine foi a mesma coisa dos outros músicos? Ou o Lenine viu você tocando? Não, teve uma época no Rio de Janeiro que a gente chamava para fazer teste. Tinha isso também, que era legal. O Patrolino contou que ele foi fazer teste com o Emílio. Eu fui fazer um teste com o Lobão também. E fui um dos últimos bateristas e terminei que quando fiz, o cara gostou, já emendou no final de semana. Foi do teste pro show. Já fiz teste, era para tocar 16 músicas, tocamos 10, e ele falou, não, as outras 10 é no ônibus, a gente vai passando, que ele viu que eu lia, que eu tinha anotado tudo. No ônibus eu te passo o resto, e passou no ônibus mesmo. Sim, aí aqui tu volta para cá e eu anotava. Então, com o Lenine, o Marcelo Mariano, que eu já tocava, que é esse baixista que eu toquei muito com ele,
falou pra mim, Pantico, tem um galego aí de Recife. Cara, Galeta, galego, eu chamo ele de galego. É. Porque lá os galegos, né? Que ele tem uns olhos claros, coisa e tal, meio alourado. Aí ele disse, tem um galego de Recife, toca pra caramba, Pantico. Ele tá lançando um disco aí, mas o Olho de Peixe. Mas o Marco Suzano, que era que tava gravando com ele, não vai poder fazer uma turnê com ele no Pernambuco. Aí ele tá querendo formar uma banda. E formou só ele, eu e o baixo. Era bateria, baixo e ele no violão. Nossa, eu tenho isso gravado. Um cara me deu de Recife. Ele tava no teatro e gravou. 93, cara. Há 30 anos atrás, a gente tocando só nós três. Aí eu conheci o Lenine no estúdio. Quando eu entrei, Lenine, tudo bom? Prazer. Quando eu entrei, cara, que a gente tocou, foi assim, tocou, já saiu tocando, aí a outra, parecia que a gente já se entendia há anos, cara. E aí até hoje. Essa conexão é muito massa. É muito massa, cara. Você acha que com você rola muito de energia? Muito, muito. Eu vi que você é muito observador, eu sou né? muito eu sou muito de coração. Eu sou muito emotivo. Eu gosto. Quando rola uma coisa bacana, bicho, eu fico muito empolgado. Eu lhe digo isso porque eu já lhe observei algumas vezes, quando você chega no lugar, você chega assim, gosta de analisar. As pessoas, Pantico, você fica assim, porque né? Você chega na timidez, né? Mas eu sou muito observador e eu sou muito de emoção, né? Eu toco quando a coisa tá boa. Por exemplo, Maria Bethânia, eu chorei várias vezes no show dela. E sendo uma pessoa que ela, às vezes, tinha coisas grosseiras também. Mas, de qualquer maneira, foi a cantora que mais me fez chorar. Porque, o show dela em si, a música era muito emocionante, a melodia ela interpreta de uma grandeza maravilhosa. Então, assim, tem pessoas que trazem isso. E tem pessoas que você toca por tocar mesmo. Vamos tocar, depois o negócio é um trabalho. É, o trabalho, é a função, né? Desses artistas que foram citados, qual que você, como se diz, agradece mais e que te ajudou musicalmente, né? O que te projetou mesmo, assim, você falou que tocou com vários, todos na época do mesmo gabarito, assim, mesmo não sendo conhecido, mas começando a carreira, que é bem na carreira de todos eles, depois estouraram, né? Você falou que rodou, né? Assim, qual, assim, que tu acha que, pô, me ajudaram na minha carreira até hoje, porque pode ser que você... Talvez aqui você não seja tão conhecido como você é no Rio de Janeiro, por você ter morado 33 anos lá, né? Assim, queria que você falasse assim um pouco. Assim. O cara todos foram um pouquinho, né? Mas tem sempre um, né? Teve dois que são importantíssimos, né? Na verdade, três. Um é o César Camargo Mariano, porque pianista. É o pianista e foi o cara que, quando eu toquei com ele, aquele negócio que eu te disse, meus likes aí, a galera, bicho, cara, quem é esse cara que tá tocando com o César? O César era o Papa, né? Ainda, né? Ainda tá vivo, mas só que em 90 ele tava no auge. E eu gravei com o César Camargo Mariano, é uma coisa também boa para lembrar, para quem está escutando. O LP Natural, chama Natural, com César Camargo Mariano. E a gravação é primorosa, porque o som da bateria é muito... O Paulo Fará que gravou, o grande Paulo Fará, lá em São Paulo, nós gravamos em São Paulo. E a gravação desse disco é muito importante para mim, porque o César... Minha filha nasceu, eu fui para o Rio de Janeiro no final de semana, voltei na segunda para terminar a gravação do disco. Aí ele falou, como é o nome da sua filha? De Pamela. Aí ele colocou o nome da minha filha numa das faixas do disco. Pamela. Então, assim, tem esse marco do César comigo. E foi um cara que, através dele, a galera toda começou a querer saber quem era Pantico Rocha, para estar tocando com o César Camargo. Eu fiz 2 anos com ele. Aí fui para Tóquio. Aí gravei no estúdio Electric Lady do Jimi Hendrix, com o Sadao Watanabe, por causa dele. Então, assim, essas coisas que foram acontecendo... por causa o César foi muito importante na minha vida. O Lenine foi também um cantor que também comprou a minha briga. Ele me exalta muito. Sim. É um cara que fala sobre a minha pessoa. Nós criamos uma identidade tão grande, porque eu sou o mais antigo da banda. Muitos saíram e entraram e eu não. E o que é que acontece? A gente tem uma identidade. Quem vê a gente, o show, vê a nossa interação. Então, o Lenine é um cara que também me valorizou muito. Quando o artista gosta e lhe valoriza, cara, você fica mais reconhecido ainda. Sim. Então, teve uma época que eu dirigi o Lenine. Então, tem muitos cantores que chegam, vêm falar comigo, porque sabem que eu sou o baterista do Lenine. Pô, não, Pantico. E eu faço muita coisa com orquestra com ele. Vai só eu e o Lenine com orquestra. Aí eu vou antes, ensaio com a orquestra, cantando e tocando, para o Lenine chegar e só chegar e pá. Sim. Só chegar não, e matar pau. Então, assim, esses dois são os principais que mais me valorizaram. A Bethânia também, a Bethânia sempre gostou do meu trabalho. Esses três, basicamente. Pantico, chegou a tocar com a Elis?
Não, porque quando eu fui tocar com o César, ela tinha falecido. Já tinha Mas falecido. aí era vontade grande demais ali. Ali era swing, viu, meu irmão? Swing. Ali era sensacional. Pimentinha. Pimentinha. Pimentinha era... Cara, só pra ter ideia, quando eu toquei com o César, eu fiquei uma semana hospedado na casa dele. Os filhos dele, o Pedro ainda não era conhecido, a Maria Rita ajudava a gente no palco, passando roupa, ajudava a gente como meu irmão, né? Porque o Marcelo é irmão dela. Então ela ajudava a gente, ela nem pensava em ser cantora ainda, já tinha assim as ideias, mas... Você chegou a tocar com ela? Não. Ela depois dessa época, ela foi para os Estados Unidos, passou um tempo lá, depois que ela voltou já O pai dela mora nos Estados Unidos, né? o César mora nos Estados Unidos há muito tempo. Tem contato com ele ainda? Rapaz, ele ficou... O César já está com idade também, já está com 78, eu ia ter um contato com ele agora, ele está no Brasil, gravando com alguém aqui. Mas assim, faz tempo que eu tô doido para ter um contato de novo com ele, o velho me ensinou muito. E como é o Pantico nas redes sociais? O Pantico é... Eu sou fofoqueiro pra caramba. Fica gravando stories, acompanha como que tá. Até por causa desse meu trabalho que eu lancei agora, do Tudo Que Passa A Sorte Está Lançada. Pode ficar à vontade aí, viu, Cid? Também quiser fazer algumas perguntas aí pro esse... Que a gente fica babando aqui, né? Como eu fiz esse negócio instrumental, que eu espero que vocês assistam no meu canal do YouTube, A Sorte Está Lançada, eu tive uma divulgadora, a Vanessa, tem primeiro a minha produtora, que é a minha namorada, a Carol de Magalhães, que aí eles me produziram. Então ela pegou uma semana, ela pegou meu celular e pegou a minha senha e ela ficou postando as coisas, porque é a divulgadora, sabe como é que faz a propaganda. Então, sabe o horário certo, né? Aí teve uma hora que a galera falando, porra, bicho, tá lançando coisa pra galera, não sabia que era ela que tava postando as coisas, botando o nome certinho. Tá online. Aí assim, mas depois eu tive que ficar mantendo, né? Sim. Agora, assim, eu sempre fui um cara que eu gosto muito de ficar atenado nas coisas. Eu acho que eu perco até muito tempo, viu, Fefe? Eu acho que eu perco mais tempo que eu devia. Esse negócio é um vício do caramba. Tem hora que a gente tem que dar um tempinho, viu? Porque tem hora que eu fico demais, cara. Não tem como fugir, sabe? A rede social do Instagram, Pantico Rocha. Bota aí, @Pantico Rocha. @Pantico Rocha. Pantico Rocha pra tudo. E o canal do YouTube também, tudo no Facebook, tudo é Pantico Rocha. Pantico, você falou que lá no começo que fez primeiro medicina, né? Eu tentei para ver se eu fiquei nos classificáveis. Se fosse para voltar no tempo, com os erros e acertos, você faria... Eu faço essa pergunta para todo mundo porque... sim. Com o que aconteceu no mundo, a gente que é músico foi um dos mais prejudicados, né? Se fosse para voltar no tempo, você faria tudo de novo, até com os erros e acertos? Porque a gente não acerta também, a gente erra também, né? Eu vou te falar do fundo do coração. Eu não vou aqui dizer o que é, mas algumas coisas eu não faria mais. Teve coisas que eu sofri muito, porque a gente é o que a gente come, o que a gente assiste. Eu sou louco por cinema, por comida saborear. A gente tem que ser assim para poder gostar de certas coisas boas. A gente tem que escutar, ler, assistir. A gente é o que a gente faz. Então, a gente é também o que a gente faz, os erros. Então, tem hora que a gente erra e tem que pagar por isso, porque é o retorno. Depois vem a conta, né? Depois vem a conta. Então, tem coisas que eu não faria, mas musicalmente, com certeza. Eu faria o contrário. Realizado, né? Eu começaria antes, eu comecei foi tarde. Eu começaria já com 14 anos, já estaria começando. Mas quanto à música, com certeza. Agora, algumas coisas que eu fiz na vida, eu mudaria, assim. Mas pouquíssimas coisas. E sua opinião aí da volta dos shows, né? Que tá voltando agora para valer, né? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, minha opinião é que isso que sirva de ensinamento para muita gente. A gente está aqui nesse mundo, cara, e a qualquer momento a coisa vira. Então, assim, que a gente... isso foi a maior prova, né, bicho? Que nós tenhamos menos arrogância, sabe? Eu mesmo, eu sou um cara que eu preciso ter mais paciência. A paciência é foda. Eu não nasci com paciência. Eu sou um cara agitado, eu sou um cara ansioso, gosto de fazer as coisas certas, as coisas do virginiano. E eu tive até problemas do coração por causa disso, por causa do estresse, do querer fazer a coisa certa, tudo no cumpridor de horário. Eu sou um cara cumpridor de horário. Então, o que é que acontece? O médico até teve uma hora que falou para mim, você continua do mesmo jeito, você diminuindo aí a gordura, fritura e não sei o quê. Aí quando ele ia saindo assim, aí tava lá que ele voltou e falou assim, e outra coisa, meu irmão, teu irmão falou para mim,
Rapaz, releva as coisas da Estressada, cara. Rapaz, eu ri pra caramba, porque eu disse assim, falou com meu irmão, não foi? Ele falou, cara, releva algumas coisas, cara, leva tudo muito a sério, não, porque eu levo as coisas muito a sério, gente. Sabe? Não, você assim, acha que não lhe ajuda mais do que ele atrapalha, não? Não, me ajudou muito Pois mais é. do que atrapalhou. Por exemplo, eu nunca saí, nunca me botaram pra fora de um trabalho, nunca. Eu sou um cara que eu levo muito a sério, eu gosto em coisas simples, por exemplo, tu conhece a Unidos da Cachorra, né? Aqui, Sim, eu fui sim. regente muito tempo, fiz muitos arranjos pra Unidos da Cachorra e aprendi muita coisa lá. Mas o que eu dei de expor naquela galera, até hoje a galera fala, lá vem o homem, aí, e tem hora que eu tava assim, pô, galera, bora, cara, aí pô, olhava pra pessoa, bicho, olha o olho da minha Acerta, cara. olha, Aí presta tava não sei o atenção. que, aí quando terminava aqui, aí quando eu tava tocando, só escutava uma cutucada assim atrás, o mestre atrás de mim. Quando eu olhava o cara com uma cervejinha aqui pra mim por trás. Aí eu, rapaz, tipo assim. Relaxa um relaxa, pedacinho aí e calma. que a galera fica tensa. Aí eu falo, mas em compensação, é do coração. Tudo era pra acertar, tudo era pra coisa ser mais certa. Não era pra dar esporro, lógico. Eu sei Lógico que eu não quero dar esporro em Sim. ninguém. Mas uma coisa na vida, eu acho que tem que aprender. A paciência, vai dar certo. Seja determinado e tenha paciência. E essa pandemia veio pra dizer isso, cara. A gente é quase nada nesse Quase mundo nada, assim. é verdade. Mano. Patico, você vem de um cenário que rodou o mundo, né? Você disse, Rodei o pode mundo. ficar à vontade aí, viu? Rapaz, eu tô, na verdade, babando. Não tem história É, demais. muita Você fala Rodei tanta o gente mundo, cara. Eu só não bacana. fui pra Oceania. Eu achava que tinha rodado o mundo, mas aí com a história do homem aí... A Europa Ocidental toda. É. Toda. E muitas vezes. Não é que eu só tenha ido. Tem época com o Lenin que a gente ia de 3 vezes por ano pra Sim. Europa. A América Latina toda, os Estados Unidos, Canadá. Enfim, só não a Oceania, mas Rússia, Macedônia, Polônia. Então a gente, leste europeu, eu tenho muito a agradecer, porque eu fui Tóquio 2 vezes. Antes de fazer... você rodou o mundo, né? Tocou no cenário, queira ou não queira, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Cenário. Como é que você acha que o nível da música cearense? Rapaz, eu estou assim. Você já está morando aqui um ano e meio, Um ano né? e meio, já voltei. Eu tô impressionado, gente. Eu tava falando Pro lado isso. bom ou ruim? Lado bom. Ah, Eu bom. tava falando isso com o Ludi Souza ontem. Uhum. O Ludi Souza dizendo, cara, como tem gente talentosa cada vez mais. Quer dizer, eu vi de uma geração também, ó a minha geração. Carlinhos Ferreira, que tava vendo. Liduíno Pitombeira, que agora faz parte da Academia Brasileira de Música. Daqui, tudo da minha turma. Liduíno Pitombeira. Aí vem Adelso Viana. Aí os caras, tudo era só Carlinhos Patriolino, o maravilhoso. Tudo da tua geração aí. Tarcísio Sardinha. Então, meu irmão, esses caras, Haroldo Araújo, a brincadeira da gente nos bares era a gente ficar aqui escutando uma música e ficava dizendo que acorde é esse, que tá tocando, que tonalidade é essa. Os caras tudo com um vidão e eu ficava, bicho, vocês estão, dá pra adivinhar. Tem certeza que isso aí, jura os que caras, isso aí? ó, acorde aí, o cara botou com nona bemol, ó. Bicho, aí eu ficava, meu irmão, o nível era muito alto. Que Mas, onda, velho. mas eram. Eu queria estar só lá. Mas a gente era tipo assim, elite do lance. Hoje em dia, cara, tem muita gente boa. Até porque na nossa época não tinha professores. Hoje em dia tem 2 universidades com escola de música. Então, cada vez mais vão ter alunos maravilhosos. E tá vindo uma geração. O saxofonista que toca comigo tem 22 anos, 23, o Henri Gael. O menino já é um talento, cara. Aí já é um talento, mistura, se ele ouvir um pouco dos conselhos que você pode dar pra ele. O defeito dessa nova geração é que a gente já viveu aquilo ali, não quer aquele espaço, mas são teimosos, querem, né, passar por isso. Mas né? também a gente fala que são teimosos, é só lembrar um pouco como é que a gente era também. Mas é o que eu digo que não tinha a informação que tem hoje, né? Entendeu? Dizer, não vai por esse caminho aqui, porque a gente sabe que muita gente se perde, né? Você falou um ponto. Tem muito cara talentoso que o fato de tu ser elogiado demais acaba que tu acaba relaxando. E se você relaxar na música, você fica pra trás. Eu acho que é em tudo, não só na música, né? Mas a música é um pouco, por exemplo... A música tá expondo, você tá exposto, a galera tá te vendo, aí o ego cresce, né? Entendeu? É mais ou menos isso. Tico, quero dizer pra ti que foi um prazer enorme te receber aqui no nosso podcast. Né? Cara, bacana demais, tem história bacana, viu? Obrigado, sim, porra, cara. Fico feliz de você ter aceitado... Obrigado. E ser um canal pra gente, você vindo do Pantico, falando do canal da gente, né? Muito referência. Os músicos ver e dizer, o Pantico foi lá porque é bom. Então vamos lá também. Espero que sim. Que a gente, eu falo pra todo mundo, como eu repito, eu não sou apresentador nem nada, só quero conhecer um pouco da história e dar o valor que você merece. Obrigado. Pro minha geração, meu público que me acompanha, saber que
lá atrás, quando eu tava aprendendo a tocar violão, o Titico falava, o Pantico, o Haroldo, esses caras que muitas vezes não são lembrados, né? Entendeu? Por mais que você tenha tocado com isso, eu vou aproveitar que tu falou do Titico, tem uma coisa bem interessante. Eu gravei muita coisa também com o Roberto Menescal, que é o de Bossa Nova. E aí eu tava gravando um dia, eu novo, devia ter uns 30 anos, e eu tava gravando um negócio com o Carlos Lira, que era uma música do Carlos Lira. Quando ele chegou, eu tava tocando bateria, ele chegou lá, ele chegou, ele escutou tocando aquelas músicas bacanas de bossa nova, as harmonias bonitas. Quando terminou assim, eu vi ele conversando aqui com o Menescal, aí ele perguntou assim, aí botou assim, disse, no toque, para falar comigo, né? Tudo bem, mano? Vem cá, você que é de Ceará? Aí eu disse assim, sou de Ceará, assim. Aí ele falou assim, e lá na Caatinga tem bossa nova, velho? Frescando. Aí eu falei, cara, eu toquei com o rei da bossa nova lá no Ceará. Chamava Titico. Titico Bossa Nova. Porque como eu toquei com o Titico aqui, o Titico tocava só bossa nova, maravilhosamente bem. Então o Nelson Gonçalves foi a mesma coisa, cara. Eu escutava o Nelson Gonçalves em casa. Quando o Nelson Gonçalves foi tocar comigo, eu já ia tocando, conhecia aquelas músicas. Meu pai tudo cantava aquilo, né? Titico. Meu pai com o Nelson Gonçalves... Meu professor de violão, velho. O Nelson Gonçalves cantava tudo aquilo. Quando foi cantar Caminhemos, as coisas, eu escutava com meu pai tudo essas músicas aí, tudinho. Então é isso. Obrigado. Eu só tenho a agradecer para vocês. E vamos lá, vamos fazer o enxame, como a gente diz. Vamos fazer enxame. Trazer essa rapaziada aí. Então, rapaziada, podcast do Fefé junto com o Cid aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixa o like para ativar. Se puder comentar. Vende um pouco do podcast aqui também, Cid, né? Falar um pouco do podcast. A gente vai estar também lançando, né? Tem muita gente procurando. Sim, cara. Graças a Deus, né? O horário já tá até bem puxado, né? Do estúdio. A gente tá organizando cada vez mais isso, porque tem gravação de conteúdo, tem muito podcast, né? Tem do Fefé da Viola, tem podcast de um grupo, né? Da Igreja Católica. Sim. Tem gente gravando curso de vinho. O Filipão aí, que é o nosso produtor aí, o cara tá trazendo, conseguiu já no canal que a equipe já tinha gravando um jiu-jitsu, então os caras querem gravar aqui, podcast de jiu-jitsu, além do curso de jiu-jitsu, entendeu? Então, é uma gama grande e a gente fica realmente querendo, né, às vezes não deixar uma pessoa que vem atrás, mas abre um espaço aí pra mim, consegue mais um horário aí, então a gente vai fazer um horário, vai botar uma outra sala e tal, mas é isso, graças a Deus tá dando certo, e é como você falou. Tem que fazer um chame na rede social, bicho. Tem que botar pra movimentar, né? Pra movimentar mesmo, que é o que vai dar visibilidade, né? Seja ali profissional. Nesse caso aqui, a gente tá querendo trazer os profissionais para que outras pessoas tenham mais acesso e saibam mais histórias, entendeu? Por isso que a gente vai botar o teu canal também para as pessoas irem lá. E tudo que a gente falou tem muita referência. Sim. A gente pediu a história do link do Spotify, que a gente põe na descrição, porque muita coisa a gente vai falando. Era você falando, eu olhando, pô, Nelson Gonçalves, o cara na capa, peraí, capa de que ano? O cara participou e tal. Então, quanto mais informações a gente tiver, a gente puder lá, as pessoas gostam de acompanhar isso, entendeu? De saber a veracidade da de onde coisa é que também. vem. Né? Então, é isso. Para finalizar, meu amigo, muitíssimo obrigado por você estar aqui na nossa casa e sempre que precisar, seja sempre bem-vindo. Se quiser também indicar alguém, a casa é sua. Tá? Até eu fiquei vendo aqui vocês falarem de jiu-jitsu, minha filha vai chegar aí. Minha filha mora nos Estados Unidos e ela é professora, agora vai ser professora, mas ela é produtora de jiu-jitsu lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Show de bola. Ela vem com o marido dela, vamos conversar, ela vem agora terça-feira. E ela e o marido dela são lutadores, ela já é faixa roxa, já vai ser para preta a próxima. E assim é a próxima. Hã? Marrom é a próxima. Não, ela já antes da preta. Marrom. Então ela é marrom. Então. Chama marrom. Ela só tá esperando, porque para ser preto tem um negócio, né? Tem tempo também. É um tempo e o professor tem que. Agora você já pode ser. O negócio assim, eu não entendo. Pô, que massa. Vou pegar o contato direto com o Fernando aí pra gente conversar com ela. Então, rapaziada, é isso. Obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, beleza? É isso aí. Valeu. Valeu, moçada.